Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta na terça-feira, 7 horas da noite, e eu espero que você esteja nos assistindo. E o episódio dessa semana, eu faço aquele suspense inicial de alguns minutos para dar os recados da paróquia. Como sempre, ao meu lado, o Marcelo, tá aqui. Beleza. O Fagner, vocês sabem quem que é ele, né? Quem não viu, ele fez assim, certo? E vamos lá aos recados. O João. É verdade, especial. O João, participação especial aqui de novo. Fala, oi, João. E aí, cambada? Ele disse, quem não entendeu direito, e aí, cambada? Então, e aí, cambada? Vamos aos recados, pessoal. O primeiro deles, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ativa o sininho, copie esse link e espalha para quem quiser. Segundo deles, na descrição de todo vídeo, tanto do episódio inteiro quanto do corte, tem uma chave Pix, que vai cair no Cicobi, no nome do Marcelo, para você, caso queira, contribuir com o canal. Até agora a gente atingiu um sucesso de 0 doações. Então 0 prestações de conta. 0 prestações de contas também. Um seguindo o outro, entendeu? O mais importante, que é aquele recado que eu sempre me embanando, mas eu vou deixar o Marcelo falar. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Exatamente. E... acho que é só, né? Recomendação. E esse podcast não é recomendação de investimentos. Aqui é um bate-papo. Se eu lembrar de mais alguma coisa importante, eu aviso no fim, certinho? Bom, então vamos pro que vamos. Marcelo, você quer fazer a apresentação do nosso convidado? Faço, com certeza, Ciro. Beleza. Primeiro eu gostaria de agradecer. O nosso convidado é o André Vilas Boas. É um querido amigo. E ele fez a gentileza de aceitar a participação hoje. Exatamente. Aqui. E vai falar muita coisa interessante, muita coisa legal. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu vou ler um breve currículo. O André, ele é de Poços de Caldas, formado em Direito, pós-graduando em Gestão, Governança e Setor Público na PUC do Rio Grande do Sul. Ele é formado em Liderança Política pela Fundação Brasil Novo e também faz parte da escola preparativa Renova BR. Não bastasse isso, o André é empresário na área industrial de descartáveis relacionados a papel e papelão e um advogado de um dos maiores escritórios aqui da cidade. André, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Foi um breve currículo, pode complementar ou suprimir, ou alterar, fica à vontade. A casa é sua. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado pelo convite, Ciro. Imagina. E eu acho que o currículo é isso mesmo, né? Tenho 28 anos, gosto muito do assunto de criptomoedas, estudo muito, principalmente a relação delas com governos, né? Porque eu sou muito ligado à política, gosto de estudar política, a parte teórica dela. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Sim. O André, ele comentou a idade. Eu deixei de comentar a idade do André, porque o André, ele, além do conhecimento dele, não parece ser uma pessoa de 28 anos, porque é um cara que manja muito de muitos assuntos. Você tá falando porque eu sou grisalho? Esse seria o segundo ponto. É uma pessoa grisalha, então... Se você olhar no vídeo, às vezes o vídeo vai disfarçar, vai parecer que é cabelo preto. Não se preocupa não, eu tô com 27, a moita de cabelo branco tá começando a aparecer aqui também. Não, com 28 vai estar pior que eu, você pode esperar. Olha, você é praga, hein? Praga. Vambora. André, mas prazer recebê-lo. Vamos para a primeira pergunta de praxe? Vamos, você manda ver. Deixa você começar hoje tô bonzinho. Muito obrigado. Tô brincando. Quando que você ouviu falar sobre Bitcoin ou criptomoeda? Às vezes pode ser recente ou pode ser já faz tempo. E o que você sentiu ou percebeu quando você começou a entender sobre esse tema? Na verdade, nem entender. Começou a surgir esse tema para você. Já faz um certo tempo, Marcelão. Eu não tenho a precisão de quanto tempo atrás, mas já faz um bom tempo. E a reação inicial, quando a gente escuta falar uma moeda que não é palpável, né? Você não pega na nota, foi de desconfiança. E foi o Bitcoin primeiro? Foi o Bitcoin. O Bitcoin, por muito tempo foi só o Bitcoin. Depois que eu comecei a escutar e entender que existiam outras criptomoedas. Mas a reação inicial foi de desconfiança. O que é isso? E a partir de então começamos a estudar, comecei a ler, a ver pessoas sérias se envolvendo, né, transferindo a reputação dela, a credibilidade dela, para que aquilo é algo palpável, entendendo que o algoritmo é algo confiável, né, entendendo que o banco de dados é descentralizado, que dificulta muito um ataque, né? E, então, baseado em todas essas informações, foi quando eu realmente virei os olhos e falei, mas isso aqui é inovador.
É muito inovador. É mais do que eu vejo que é muito importante, né? As pessoas falando sobre investimentos, o Bitcoin nesse setor financeiro, mas quando eu vejo a criptomoeda no setor público, né, como uma moeda universal, a gente vê que a gente está transpondo, vai demorar um pouco, mas transpondo uma barreira que há séculos era ortodoxo, né? Cada país cuidar da sua moeda. E a gente rompe isso. Né? Então, a partir desse momento que eu comecei a confiar e acreditar, né, já surgiu claramente para mim que é o futuro. A gente está só começando a falar de criptomoedas. Você pode ter certeza que o desdobrar desse assunto é muito grande e a gente não consegue nem prever onde vai chegar, mas vai chegar longe. Você lembra mais ou menos quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre? Eu tinha menos cabelo branco. É o único fato que eu consigo pesquisar. Eu tenho uns 2, 3 anos, às vezes, ou mais. Eu acho que uns 3, 4 anos atrás. Às vezes a gente escuta falar de relance, mas isso dá muita importância. Você, o negócio tá bom. Não, eu acho isso daí, eu escutei e falei, isso daí é mais um golpe, quando é a primeira impressão, né, antes de estudar. Então, mas não, hoje eu tenho consciência que é algo que veio para ficar. Não, muito. E é muito interessante, né, Ciro? Porque você começa a ouvir falar sobre alguma coisa inovadora, realmente a tendência nossa é ficar com receio. Falar, eu acho que isso aí vai ser golpe. Do novo, que é tradicional, ver aquele negócio novo assim, fala, olha, como é que uma moeda digital, a galera vai fraudar, isso aí. Por quê? Até porque já teve os golpes lá atrás, né, também. A percepção de alguém que estuda política e estuda economia. Quando você fala em dinheiro, em valores, a primeira pergunta é qual que é o lastro disso? Né? Quando você fala no PIB de um país, você consegue mensurar por que tem tantos reais no mercado, né? Por que tem tanto dólar no mercado, você tem um lastro. Agora, qual que é o lastro da moeda do Bitcoin, né? Isso que eu não entendia na época, até você entender a mineração, o processo do algoritmo. E você fala, não, existe um lastro diferente das outras moedas, mas existe um lastro. Né? Então, isso que quando ficou claro para mim que me fez passar a ter confiança nesse projeto novo, que já não é tão novo, né? Já tem alguns anos e que, reitero, né? Vai aumentar muito ainda. Hoje você investe em criptomoedas? Invisto. Sim. Mas não faço trade. Eu tenho a mentalidade de que, por mais que oscile hoje o preço do Bitcoin, segundo a minha interpretação, um projeto de médio e longo prazo vai aumentar muito. Então você faz o processo de entesouramento, o hold. Você só compra, mas não vende. Só compra. Independente do preço, só compra. Entendi. Realmente das estratégias que a gente ouve falar, é a mais palpável até o momento. E é mais Bitcoin ou outras também? Só Bitcoin. Só Bitcoin. As outras moedas, tem outras sim que estão no mercado que tem pessoas que eu acompanho que depositam a confiança, mas o Bitcoin, por uma questão estratégica de ser uma moeda mais cobiçada e mais segmentada em todos os povos, você vê em todos os países, tem gente comercializando ela, eu entendo que é uma moeda que o valor dela deve explodir justamente por ela substituir outras moedas de países, né, sendo uma moeda universal. Acho que a moeda universal vai acabar sendo o Bitcoin. Pode ser que isso mude, né? O mercado volátil pode ser que mude. Mas a tendência, em meu entendimento, posso estar errado, né? Mas que é o Bitcoin que vai se tornar uma moeda universal. Talvez, até lendo um negócio, eu acho que o Bitcoin, claro que é um achismo meu, ele só vai ser destruído por ele mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Faz sentido. É quando a rede de consenso do Bitcoin, porque qualquer alteração do Bitcoin ela precisa de um consenso. Sim. E de repente houver um consenso em relação a uma mudança que desagrade muito e que de repente o negócio não caminhe bem. Ou seja, o Bitcoin se autodestrói porque essa rede de consenso investiu errado, digamos assim. Consentiu que ia ser bom, mas deu ruim. Exato. Sim. Eu acho que pode ser mais por aí. É um risco. Até tava esses dias uma discussão sobre um dos protocolos de atualização, não lembro, acho que era o 119 lá. Eu li a respeito um pouquinho. Eu também li a respeito pouco, não vou nem me aprofundar nisso, mas entra justamente nessa questão que você falou, se eles iam consentir com isso ou não. Realmente é algo a se pensar. Sim, eu acho que eu concordo contigo. Vai tá para sair o real digital. O real digital vai ser alicerçado, às vezes, eu estava olhando, tem algumas criptomoedas. Sim, tem algumas empresas do setor por trás. Você acredita que ou o Bitcoin ou uma outra criptomoeda
pode ajudar tanto a administração privada quanto a pública, de um modo geral, porque às vezes não necessariamente a criptomoeda, mas um projeto de uma blockchain ou alguma coisa do gênero. Eu vou pegar embalo na pergunta do Marcelo e até fazer o paralelo com a questão do Rio de Janeiro, que o pagamento de impostos em criptomoedas que foi aprovado como forma de adentrar o setor público. Inclusive o pagamento de tributos por criptomoeda é algo que já está vindo em vários locais, né? Projetos assim. A Flórida é um estado norte-americano que já tem projetos para pagar todos os tributos com Bitcoin. Não foi aprovado ainda, mas já é algo que está sendo discutido lá e deve entrar na Câmara deles, né, que é a Assembleia Legislativa, estadual lá é chamado de Câmara também, deve entrar em breve. Mas respondendo a pergunta, né, primeiro do Marcelo, quais são as vantagens do avanço das moedas digitais no setor privado e público? Setor privado são avanços imensuráveis, né? Fica muito mais fácil você comercializar. Né? Hoje, eu não sei se as pessoas conhecem o sistema bancário, mas quando você vai fazer um contrato com outro país, você tem uma instituição financeira que faz o câmbio entre as moedas. Se for um contrato futuro, você faz um contrato de swap cambial, que é para o valor negociado hoje, não altera, porque daqui 3 anos a moeda do outro país pode ter desvalorizado, a tua ter valorizado. Então, olha, o tanto de mecanismo que você tem. Quando você fala em Bitcoin, não. Um Bitcoin daqui a um ano é muito mais fácil esse comércio, né? A globalização fica mais acentuada ainda do que é hoje. Mesmo com a desvalorização do Bitcoin, você acredita? Eu não acredito na desvalorização do Bitcoin. Hoje é muito difícil você pensar na aplicabilidade desse comércio hoje, contratos futuros com Bitcoin, justamente por conta da oscilação. Sim, muito volátil. Muito volátil. Mas, primeiro, a oscilação vem diminuindo, né, a intensidade dela. Sim. E a tendência é cada vez menos essa oscilação acontecer. Por mais que ele valorize, você olhar um dia e no outro dia ter despencado 20%, o problema não é aumentar ou diminuir o valor do Bitcoin. É aumentar ou diminuir 20% em horas. Sim. Esse é o problema. Ou dependendo do evento, em minutos, né? Em minutos. Esse é o problema. Então, se a gente chegar num ponto de uma estabilidade mínima, que não é estabilidade, mas não ter essa oscilação brutal, já é possível você fazer negócio utilizando só o Bitcoin. Então, para o setor privado, ganhos inimagináveis. Certo. Muito, muito grande. Para o setor público, se você pensar público-povo, ganhos fantásticos também. Que a gente vai explicar já o motivo. Sim. Para o setor público, gestor, horrível. Horrível. E tem que ser horrível quando as pessoas acham que o setor público às vezes está pensando no povo. Não, eles estão pensando neles, na gestão deles, em ser reeleito. E é horrível por quê? Se o Bitcoin fosse uma moeda nacional, ele força um político a ter responsabilidade. Mas qual que é a lógica, André? Não vi lógica. Um governante hoje ele quer fazer um auxílio para a população. E fala, a partir do mês que vem eu vou dar R$400 para cada cidadão que precisar, sem prazo determinado, pode ser sequestrando por 2, 3, 4 anos, e alguém vira para ele e fala assim, mas da onde que vai sair esse dinheiro? Eu imprimo. Eu imprimo. Simples assim. Daí qual que é a consequência disso? Vem a inflação, ou ele vai dar calote com a inflação. Né? E a inflação a gente sabe que tira o poder de compra do cidadão, joga a população mais pobre na miséria. Mas e se fosse Bitcoin ou outra moeda? Alguém pergunta para ele, de onde você vai tirar? Ele tem que explicar. Ou ele explica, ou ele não consegue aprovar. Sim. Porque você não consegue imprimir Bitcoin. Se você tem um Bitcoin, é um Bitcoin que você tem. É um Bitcoin. Isso vai minerar. Não vai minerar. Pode continuar minerando, mas não com essa intensidade de ser irresponsável. Então, para um governante, uma moeda universal força ele a ser responsável, porque é muito fácil questionar ele de onde vai vir o dinheiro. Hoje não é fácil você questionar um governante, porque ele realmente, literalmente, se ele quiser ligar a impressora como está ligada hoje, né, imprimindo dinheiro, ele liga. Então, no setor público, essa questão da moeda, você pode ter certeza que vai ter uma resistência grande por esses motivos. Você tira a autonomia do país, a autonomia monetária do país. Sim. Isso é bom. Isso Você acha bom? Isso é ótimo.
né? É ótimo. A independência do Banco Central foi um pequeno passo, né, de você tentar tirar essa irresponsabilidade do governo, que o governo utiliza a moeda para fazer populismo muitas vezes. Sim. Mas ainda é muito pouco. Agora, se a moeda fosse uma moeda digital, o Bitcoin, por exemplo, que é mais fácil, eu acho mais conhecida para quem está ouvindo a gente, a possibilidade de ingerência pública, ela é extinta. Mas, por exemplo, Extinta. em casos de calamidade, aconteceu uma calamidade numa cidade, o governo precisa atuar lá emergencialmente, Sim. ele vai estar lastreado pelo Bitcoin. Às vezes ele não vai ter a possibilidade, porque ele já gastou ali, gastou colar. Será que nesse momento não ingessa o governo também para essa atuação? Não, faça empréstimo, né, com outro país, né? Você tem relações internacionais. Hoje existe o FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Vai mudar o jeito de se fazer política. Não vai ser dessa forma, mas existem mecanismos, né? Porque todo mundo, na verdade, imagina que esse empréstimo não existe hoje, mas existe muito. Não necessariamente esse empréstimo externo, mas existe esse empréstimo interno, que é na hora de emitir moeda, ele revende o título e fica com uma dívida. Exatamente, o título público é justamente isso, né? Então é um empréstimo ali. Então existem meios de você captar dinheiro. Existem meios. André, para ver se até se eu entendi bem o seu raciocínio, se houvesse, vamos supor, um maior tesouramento de criptomoeda, e nesse caso vou falar em especial Bitcoin pelas peculiaridades, no setor público, você acha que a responsabilidade fiscal que é tão discutida ficaria mais difícil ou mais fácil? Muito mais fácil. Muito mais Foi fácil. o que eu imaginei, só queria ver se eu tinha captado a ideia. Muito mais fácil o cidadão fiscalizar, os poderes, seja legislativos, os órgãos de controle fiscalizar, porque quando você traz a moeda digital vou reiterar, mas de uma maneira diferente o que eu falei. Quando você utiliza a moeda digital, você pode muito bem falar, você quer gastar 10, mas você só tem 9, então você não pode gastar 10. Hoje, se o cara quer gastar 10 e ele só tem 9, ele pode gastar 11, porque ele imprime os outros 2. Já que eu vou imprimir, imprime mais um pouquinho, né? Então aproveitar o cartucho. A fiscalização fica muito mais fácil. Né? Inclusive, você pode criar legislação para o Estado, né? Eu quando eu estou no setor privado, eu prefiro desregulamentar, mas o Estado tem que ser regulamentado até para ele não invadir a esfera do cidadão. Mas você pode regulamentar que o governante só pode gastar aquilo que ele tem em moeda, em criptomoeda. Em situações excepcionais, tem que ser votado pelo Congresso, por exemplo, né? Que é o caso de um empréstimo que tenha que ser feito para ajudar alguma situação que está extraordinária, né? Sim. Você pode falar. Pode ir? Não, na verdade, eu queria ter que voltar essa sua pergunta, né? E primeiro, você comentou que a parte do gestor e a parte da população. Sim. A parte da população estaria ligada a essa fiscalização que você comentou ou seria um outro aspecto? Está diretamente ligada, na verdade é o mesmo ponto que quando o governo tem responsabilidade, naturalmente a sociedade ganha. A irresponsabilidade é a sociedade que paga. Né? A frase da Thatcher, né? Não existe dinheiro, eu não lembro exatamente como ela falou, mas a essência eu lembro. Né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Se eu estou imprimindo, se eu estou gerando títulos o tempo todo, né, de maneira irresponsável, o cidadão vai pagar na ponta. Ponto final. E ele pagaria como? Você diz, com inflação? Com inflação, com aumento de imposto, são os problemas diários, né, que nós vemos. Ou é aumento de imposto, ou é inflação, ou é a ausência de investimento no país. Mas qual que é a ligação? Um país irresponsável afasta investimento. Sempre. Né? Você olha um empresário, o Elon Musk está querendo criar uma nova empresa no Brasil. Ou pega um país mais responsável. Tá difícil aqui na América, eu ia falar o Chile, mas o Chile já não é referência. Deixa eu pensar outro país. Vou pegar os Estados Unidos na América aqui só para fazer comparação. Ele tem que ir a algum dos países da América, seja do norte ou do sul, Brasil e Estados Unidos. Ele olha o Brasil com uma inflação disparando, com um déficit de 90% do PIB, né, sendo que a poupança nossa é 70%, ou seja, se usasse toda a poupança para pagar, o nosso déficit ainda ia ter 20% de déficit. Ele olha tudo isso e fala assim, esse país corre risco. Qual que é o risco? Ou é das finanças saírem do controle, ou é o risco de calote. Não tem outra alternativa. Né? Ou você perde a mão na economia, ou você vai dar calote. Eu vou para um país mais estável. Então, a irresponsabilidade afasta também investimento. Não tem nada bom
né, responsabilidade financeira. O que a moeda digital evitaria. Por isso, é algo que não vai acontecer tão breve, que nenhum governante vai querer. Mas, por exemplo, o que você comentou, só entrando um pouco nessa parte do investimento. Tá. Ele fala assim, pô, mas tem 200 milhões de brasileiros lá. Por mais que o país seja responsável, eu ainda assim vou pra lá, porque vai ter um mercado consumidor gigante pra mim. Ele não pensaria assim também? Mercado consumidor é necessidade. Eu posso produzir nos Estados Unidos e vender para o Brasil da mesma forma. A questão é onde eu vou instalar meu risco. O mercado consumidor vai continuar precisando comprar água, caneca, celular. Tanto é que nós compramos tudo importado. A maioria das coisas são importadas. Sim. Eu posso instalar em outro país e o mercado consumidor vai continuar necessitando. Mas o brasileiro sofre aí, porque quando tá no outro país tem um custo de logística para cá, tem um imposto de importação, fica mais caro. Esse Aí, ICMS. entrando um pouquinho nesse aspecto, imagina que então o país fala assim, o Brasil fala assim, então tá, eu não importo mais. Agora, se você quiser vender para mim, você tem que construir uma fábrica aqui dentro. Hoje em dia isso é praticamente impossível. É praticamente impossível. Por quê? No mundo globalizado, onde eu compro e vendo para outros países, eu compro de outro país e vendo para outro país. Se eu falo isso para alguém, vem uma sanção internacional e falo, tá bom, mas você não vende também. Eu quebro a economia do país. É o que está acontecendo com a Rússia. Exemplo, né? Em outras proporções. Em outras proporções. Então, quando você boicota e fala assim, você não vai poder vender aqui, tá ok, você não vende para fora também. Então, hoje em dia, fazer essas imposições, a não ser que você seja... Tem outros países na história também. Lógico, a não ser que você não joga sozinho no mundo. A China, né, que é muito forte, que não tem como você brigar com ela... A China é o parque industrial do mundo. Você não tem poder de imposição de uma coisa dessa. A China teria. A China teria. A China impôs um pouco isso para as empresas. Quer vir para cá, me dá um pouquinho da tua tecnologia. Manda quem pode, obedece quem tem. Na China realmente tem essa questão de espionagem industrial muito forte. Naquele seriado, aliás, muito bom, esse eu recomendo assistir, chama Mr. Robot. Tem um episódio lá que fala desse assunto. Muito bom mesmo. Você já assistiu? É bom, né? Na Amazon, né? Isso, é bom demais. Muito bom. O André, falando dessa questão setor público, setor privado e o que está adentrando, me veio duas questões aqui agora. Antes de falar das questões, qual foi a tua pergunta mesmo? Nossa, eu passei, eu esqueci sua pergunta. Eu tinha perguntado da questão da relação, da sua opinião, dessa relação de cobrança de impostos por cripto, como o Rio de Janeiro fez, se não me engano, com o IPTU. É uma ótima sinalização de que o país é amigável à criptomoeda. É uma ótima sinalização. Por quê? A regulamentação excessiva de criptomoeda vai atrapalhar muito o mercado e o avanço. Não tem como vetar, é impossível se vetar a circulação de criptomoeda, porque é pela internet. Mas a sinalização de que estados vão aderir, você vai poder pagar tributos, é algo extremamente positivo. Extremamente positivo. Isso não quer dizer que vai chegar ao ponto de ser uma moeda nacional. Né? São coisas distintas. Mas é uma sinalização muito positiva. Eu vejo com muito bons olhos. E essa oscilação para o gestor público não seria um pouco danosa? Porque, por exemplo, ele fala assim, você pode pagar o seu tributo com criptomoeda. Aí eu pago, ele olha assim e fala assim, tô com um Bitcoin aqui, então beleza, consigo construir uma creche. Aí passa uma semana, eu acho que eu não consigo comprar uma bicicleta. Não que o Bitcoin oscile tanto assim, mas só exemplificando. Não seria meio complicado para ele receber assim? É complicado se a gente tivesse respaldo jurídico, de que um governante pudesse ousar a esse ponto. Você o eleitor elegeu alguém que vai arriscar uma nova gestão. Pode dar certo, pode dar errado. No Brasil, eu já te falo que esse gestor vai revogar essa medida porque ele vai sofrer um processo de improbidade amanhã. A partir do momento que ele comprou criptomoeda e caiu, vão falar assim, você lesou o erário público, você foi responsável, ele vai sofrer tem uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Também não adianta, porque o juiz fala assim, essa lei é inconstitucional. Vamos falar. Não, eu sou juiz, eu mando. Eu vou colocar mais, vamos dizer assim, fogo no parquinho, entre aspas. Duas questões. Esse prejuízo que a gente está falando, como você disse, lesão ao erário, tem que se analisar também se é um prejuízo só contábil, porque se ele não realizar o câmbio, não teve lesão, mas teoricamente. Ele precisa realizar em tese. Não, sim, em tese sim, concordo plenamente. Agora, uma outra questão que me preocupa em relação à criptomoeda do setor público, por exemplo, nesse caso do Rio, vamos supor que recebeu uma quantia razoável de criptomoedas. Onde está a custódia disso? Sim. Principalmente quem guarda essa chave? Quem guarda essa chave? Porque aquele negócio, em 2, 3 cliques, eu tiro num lugar, mando para outro. Da transferência na rede. A custódia é o que mais me preocupa em relação do que a oscilação.
Pergunta pra mim, faz a pergunta. Quer responder? Pergunta. Fala assim, quem quer? Faça a pergunta. Quem vai gerenciar? Quem vai fazer a custódia? Eu não tenho a menor noção. Também não sei. Pergunta pros universitários agora. tenho a menor Comparar as placas. Obrigado por ter me Voltando ao chamado, viu, gente? Eu sei que eu tô contribuindo. Não, porque realmente é um risco. Imagina, você fala assim, pô, beleza, recebi 10 milhões de reais em criptomoedas. Uhum. Quem que tá gerenciando essa chave privada? Eu? Espero que não seja o Cabral. Nós, Não, sabe por que me veio essa pergunta? Porque Nossa, hoje... Aí eu pego e mando para uma conta privada minha. Hum. Aí o Estado vai me processar. Vai. Como é que ele vai pegar esse dinheiro, meu? Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. É impenhorável. É impossível de você penhorar. A não ser Não que eu tem devolva... bastante jude ali, né? Por enquanto não tem bastante juros. A não ser que eu entregue a chave privada. Mas eu não vou entregar, pô. Não roubei. vai. Não, teve o caso tem até o serial Netflix, do rapaz que tinha uma empresa que fazia câmbio de Bitcoin, sabe? Já viu? Eu esqueci o o nome. rapaz do Canadá? É, eu não Canadá. assisti Eu um vi. seriado, mas eu vi um resuminho, assim. Eu Exatamente vi. isso. Hoje É. não sabe se ele morreu ou se está vivo, ele simplesmente desapareceu e tudo acabou. Vai que é o Satoshi, né? Acabou. Não, Não é Satoshi, não, tô né? brincando. Tem o nome do conhecido do cara. Acabou. Não, mas você sabe por que me veio essa pergunta da questão da custódia? Até por um comunicado que eu vi hoje na internet em relação à Coinbase, que é praticamente a maior corretora nos Estados Unidos. Dos arquivos que ela tem que entregar constantemente à SEC, a CVM americana, Uhum. um trecho no documento lá chamou muita atenção da comunidade. Ela falou assim, ó, as criptomoedas em nosso poder, nossa custódia, em caso de falência, continuam pertencendo aos nossos credores, porém, sem garantia. Então é um crédito sem garantia, quer dizer que se falir, ela pode pegar para ela, em vez de pagar você. Futuramente ela vai arranjar um jeito de pagar, pelo que eu entendi. Então essa é uma questão que se levanta. E a outra, que agora eu pergunto para você, nesse ambiente jurídico e político que a gente vive, você acha que tem a possibilidade do Brasil talvez engatilhar e se tornar um centro de referência em criptomoeda? Como aconteceu em Miami? Ou, aliás, está acontecendo, estão trabalhando para isso. Até porque teve um evento do Ethereum no Rio de Janeiro. Né? Teve o evento do Gigantesco. Ethereum no Rio e teve a Bitcoin Conference em Miami. Olha, eu quero acreditar que sim. Mas a gente tem muitos entraves ainda para conseguir. A primeira é vontade e visão política, né? Hoje, esse debate de criptomoeda no Brasil é muito pequeno, é nichado ainda. Você não vê políticos falando sobre isso, apesar que passou agora recente um projeto no Senado, dia 22 de abril, acho que passou, bem recente mesmo. Foi mesmo. 3 semanas atrás. Mas ainda é muito incipiente. Eu espero que realmente avance, eu espero que tenha um cenário, mas eu não vejo a liderança política que vai engatilhar isso, porque não adianta um deputado puxar esse debate, é muito pouco, né? Você teria que ter realmente uma classe política, um grupo político organizado que lutasse por isso. Pode ser que isso tenha que partir da sociedade civil, né? Empresários mesmo, articulando, indo ao Congresso, lutando para que isso aconteça. Cenário para acontecer, no mundo inteiro tem, né? É uma vantagem para o povo isso, como a gente debateu, foi um dos primeiros assuntos que nós conversamos. Mas no Brasil ainda não vejo essa perspectiva imediata, sabe? Nos próximos anos realmente ser algo que tá... Palpável, não. Não, ainda não vejo. Você não acha que é meio complicado? Porque também há uma pecha de vilão do meio ambiente. Tem essa questão também. Criptomoedas é a vilania do meio ambiente. Todo mundo esquece de todas as outras coisas, ou qualquer coisa do gênero. Não, metalúrgica, siderúrgica. Não, isso não gasta energia. O ouro não mata ninguém, não faz nada, não. O problema é a criptomoeda que gasta energia e que está tentando buscar sua renovação. Mas você não vê que isso como um problema, porque há uma propaganda massiva sempre na mídia sobre esse tema? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não, o cidadão vai ficar meio assim, não, traz isso pra cá não. E no Brasil mais ainda, né? No Brasil mais ainda, eu vou puxar outro assunto, vou voltar, vocês vão entender o link. A gente fala de crescimento nacional, né? O Brasil tem que crescer. O Brasil não pode crescer hoje. Mas como assim não pode, né? Hoje, se o Brasil aumentar a percentual industrial que ele tem, acaba a energia do país. Todo ano vocês veem, em um período de estiagem, o jornal passando o risco de racionamento de energia. Todo ano. É verdade.
Todo ano. A nossa produção energética no Brasil não é contínua, é sazonal, porque a base é hidrelétrica. Uhum. Água, estiagem, produção diminui. Térmica ligada. E poluindo muito, inclusive, né? E olha assim, e ainda assim a térmica correndo risco de racionamento mesmo. Sim. Isso é todo ano vocês escutam. Então daí eu volto no assunto, né? E vai ser mais um argumento aqui no Brasil. Eu falo assim, a gente não tem capacidade energética. Vamos falar. Olha o problema de infraestrutura afetando Bitcoin. A gente às vezes não linka, né? Sim. Mas no Brasil é um problema real. Porque todo mundo vai fala do ser custo debatido. de mineração no Brasil é alto por quê? Porque a energia elétrica é cara. E acredito que se de repente alguém quisesse trazer uma mineradora grande, Bitcoin, mas não emprega muito. Não, mas tudo bem, ela necessariamente não emprega muitas pessoas. Sim. Mas ela pode empregar muitas pessoas nas outras cadeias produtivas, né, relacionadas a ela. Lógico. Indiretamente. Lógico. Não lógico. aquela pessoa, o trabalhador não vai de fábrica, o chão de fábrica não vai ter muito mesmo. Mas aquela pessoa, ou aquela fábrica que produz aquele componente, que produz aquele sistema, isso sim geraria muito. Geração de emprego, você nunca tem que olhar a atividade em si, você tem que olhar a cadeia. Quando você facilita comércio e moeda digital facilita comércio, deixa a transação muito mais fácil, você estimula empresários a trabalharem mais, a gerarem mais riqueza e, obviamente, você contrata mais. Então, na ponta, o resultado é emprego. Na ponta. Sim, entendi. Então, sempre você tem que olhar o sistema. Né? Hoje nós vivemos em um sistema, não é uma atividade isolada. Até tem um vídeo muito bacana, não sei se vocês já chegaram a ver, de como é difícil alguém construir sozinho um lápis. É impossível. Que demonstra, é um sistema. Então, o Bitcoin em si não emprega muito, mas ele facilita outras cadeias produtivas que vão empregar mais. A análise tem que ser feita dessa forma. Entrando nesse lado da energia, eu sei que às vezes é um assunto que todo mundo já debate, já debateu. Como é que se resolve isso? Todo ano todo mundo fala, todo governo fala. E eu vou até adicionar um dado Nenhum da questão resolve. do setor elétrico sempre ter déficit também. Eu não sei qual que é o valor atual de déficit, mas você vê sempre a notícia, o setor elétrico fechou o ano em déficit. E você acha que essa falta de infraestrutura, aliado já a esse déficit, você acha que tem alguma possibilidade disso se mudar? Tem sim. Mas o que, por exemplo, resolveria primeiro, o déficit ou a infraestrutura? Infraestrutura. A nossa matriz energética ela vai ter déficit sempre. Sempre. Muito caro. Como que muda isso? Quebrando o tabu. Qual que é o tabu? Energia nuclear. Você acha que a guerra na Rússia está trazendo essa reflexão? Porque a Alemanha está levando trazendo, uma traulitada por causa disso. A França já anunciou que vai construir mais usinas nucleares. Ela está voltando a essa tendência, né? Porque não, vamos lá, não, o que é isso, o que é isso? Aí ficou dependendo totalmente do gás russo. Aí a Alemanha agora fala, não posso fazer nada porque eu estou totalmente na mão dos russos. São apagar a luz na Alemanha geral. Decorrente dos desastres que nós tivemos no século XX, final do século XX com energia nuclear, teve também no Japão no século XXI, existe um medo, né, da sociedade em relação à energia nuclear. A realidade é que a energia nuclear é a energia mais limpa do mundo. Mas por quê? Dado. Vamos usar a proporção de uma garrafinha. Para gerar a mesma quantidade de energia, a energia nuclear gasta uma garrafinha de resíduo. A energia solar, para gerar a mesma quantidade de energia, gasta 25 garrafinhas. E se você analisar um prazo de 25 anos, que é o prazo de vida útil da placa solar. Então a energia solar, por exemplo, que é limpa, gera muito resíduo em 25 anos. A mesma quantidade de energia, 25 avos a nuclear gasta. Eu fiquei sabendo que para gerar uma placa solar, de modo geral, gasta-se tanta energia às vezes que ela por si só não consegue ao longo do tempo se pagar energeticamente. E ela é feita com metais pesados, você não pode descartar a placa não. Eu nem sabia que tinha um modo de descarte próprio. A placa é feita com metais pesados. A energia solar, a luz solar é limpa, a placa não é. A placa não é. E faz sentido. A placa não é. André, eu vou fazer um contraponto, até pela questão da energia nuclear, em relação ao resíduo nuclear, por exemplo. Eu não lembro os nomes dos resíduos. Até por exemplo aqui do lado, em Caldas. Como fazer essa questão do... Concordo com você que a energia nuclear é aquela que não te deixa na mão, sempre disponível. Faça sol, faça chuva, tá lá. Mas como lidar com esse outro lado, que realmente é um problema. O lixo nuclear... pelo seu tempo de
demora do descarte, o descarte do descarte. Vamos lá. Faça esse contraponto. Não, sim, é excelente contraponto. Só que às vezes demora 500 ou 1000 anos, né, pra Tem uma barra lá. Não vai. começar... Você vai ficar pro resto da... A gente vai ser extinta a humanidade, vai estar o lixo radioativo lá ainda. Mas vamos lá. Uma usina, por exemplo, eles falam assim, você tem um tamanho de um campo de futebol inteiro, né, que um buraco no solo, armazenando lixo radioativo. Tá. Nós teremos que aumentar a capacidade energética do país. Isso é um fato. Nós teremos que crescer, Se depende de quiser energia. crescer, Você pode escolher entre ter um campo de futebol inteiro com lixo radioativo, ou você pode construir mais usinas hidrelétricas. Quantos campos de futebol uma barragem você precisa inundar para construir uma hidrelétrica? Uhum. Quantos pelo monte campos? foi, acho que mais de 500 maracanãs. Ou bem mais, né? Não tem nem Não, ideia, mas foi muita eu coisa. falo pelo Carmo lá, que é a cidade natal. Quando fez Nossa, Furnas, nossa, Furnas soterrou um tanto de cidade, né? acho que foi o município que mais perdeu terra. A degradação para você construir uma usina hidrelétrica é muito grande. Sim. É muito grande. Né? Então, é quebrar tabu mesmo. Você fala, ter um campo de futebol de lixo radioativo é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ter cuidado, óbvio. Muito delicado. Óbvio. Mas a usina hidrelétrica também não... Você vai ter que devastar, vai muito animal, vai morrer quando você inundar. Não é tão simples também. Tudo tem degradação. Agora é uma escolha inteligente de qual degradação você vai administrar. Certo. Eu prefiro lidar com um campo de futebol que você vai ter que armazenar muito bem, fazer a preparação prévia para receber aquilo de maneira que não vaze pelo lençol freático. Tem todo um cuidado. Sim. Mas nós temos tecnologia para isso. Nós temos. Dessas energias, cara, uma que me chama a atenção, eu não conheço em detalhes, mas me chama a atenção, é aquela, pelo fato também do Brasil ser um país agrícola, é aquela gerada com a decomposição de material orgânico. Sim. Eu acho que seria menos danosa. O duro é você fazer isso numa escala industrial. Não consegue. Não consegue. Muita coisa. Para construir uma usina, eu sei porque esse assunto, inclusive, não sei se vocês sabem, mas estava em pauta em Poços de Caldas há meses atrás até ser descartado. Eu não sabia, não. Estava em pauta de construir uma usina aqui. Oxê. Para você gerar energia para 1/3 de Poços de Caldas, ia ser necessário um consórcio entre mais de 20 municípios mandando lixo para cá. E mesmo assim, você não conseguia atender a energia total de Poços de Caldas. Então, o lixo gerado por 20 municípios ia conseguir gerar energia para metade de Poços de Caldas. A cidade ia virar um lixão gigante. Não vira porque a usina consegue tratar o lixo. Tá. Ela consegue tratar o lixo. Mas olha pra você ver, o lixo, esse dado é interessante, né? Muitos municípios para gerar uma quantidade. É uma alternativa legal para você reciclar lixo. Isso é uma alternativa legal. Mas falar que é a salvação energética do país, não é. Não, como salvação também não vejo. Não é. Mas eu vejo como uma alternativa viável. Porque entra naquele ponto que você falou. Enxergar na cadeia como um todo, a questão da fábrica de queima de lixo, incineradora, por assim dizer, ela vai afetando as outras cadeias. Você vai gerando a economia, gerando energia e, entre aspas, despoluindo. Perfeito. Então, desculpa. Manda ver. O Maracanã inteiro, com o entorno tudo, é 186 mil metros. Mas o Maracanã, o campo de futebol, é muito menor. É 24 metros quadrados. Tô olhando aqui. Quantos metros quadrados tem um campo de futebol? 8.250 metros quadrados. E lá, a usina de Belo Monte tem, pelo que eu tava olhando, só o reservatório, tem 478 quilômetros quadrados. Belo Monte fica onde mesmo? No Amazonas? É no norte do país, no estado, não lembro certinho. Eu sempre também segui no norte. No norte. Ou seja, é um campo de futebol, a gente consegue cuidar do campo de futebol de lixo radioativo. Mas o Brasil... Você acha que o Brasil consegue? Porque o Brasil tem o fator Brasil, né? Exato. Sempre tem fator Brasil na equação, né? A gente é diferente, né? Aqui as coisas são diferentes. O negócio é que um pouquinho mais caprichado, né? Aqui é diferente. Angra 3, o Brasil tá pra construir, não constrói, chega... Eu tava olhando lá, chega um pedaço do negócio lá, chega desatualizado, mandaram arcado. Mas é isso, Marcelo, nossa, eu fico realmente irritado com isso. É a visão nossa de que o Estado tem que fazer. Por que você não passa isso pro privado administrar? O setor público vai lá fiscalizar. Se desse na mão do privado, ele construía do bolso dele, você não gastava nenhum real. Mas você acha que é perigoso deixar energia nuclear na mão de iniciativa privada? Não, você bota o exército para fiscalizar. Não é piada isso. Você cria, o exército cuida da segurança nacional, soberania nacional. Você pode criar uma comissão das Forças Armadas para cuidar de energia, fiscalização.
Como já fiscaliza explosivo, o Exército já fiscaliza. O Exército já tem uma função fiscalizatória de coisas nocivas ao interesse nacional. Né? A arma passa pelo Exército, energia pode passar. O Exército fiscaliza para ver se está nos padrões de segurança. O Exército fiscaliza para ver se não vai ter nenhum boicote energético, porque um boicote energético trava todo o desenvolvimento do país. Sim. É porque a gente também fica pensando o seguinte: Você o prepara. cara vai pegar o urânio lá, escondidinho aqui, e Não, sai tem- correndo. Não é assim, né? Aí tem morre em 2 jeito, dias. né? Não é assim. É, exatamente. Morre em 2 É. dias. Não tem jeito, o cara não vai fazer negócio desse, não vai roubar urânio desse Cara, jeito. você dá até uma função não muito nova pro Exército nosso que muitas vezes fica parado no quartel. Bota o pessoal para fazer uma função realmente de relevância nacional. Não, eu até concordo que desempenharia muito bem, porque os militares têm uma capacidade, capacidade acadêmica pela própria rigidez da Tem, formação, eles são tem. muito bons E você consegue profissionais. treinar ele mais ainda para essa área. Você São bons consegue. profissionais. Mas vai lá pro ITA, né? ITA, Fala, o acabou, IME. acabou. Lógico. É. Sim. São Sem dúvida. universidades militares, né? André, Então, Boa, são desculpa. não Claro. pode falar. Tá, não? Falou aí. Pragmuk, pra mim. Pragmuk, Pragmuk. Não, eu já perdi já. Você me desconcentrou. É que eu ia te perguntar o negócio do Mas- Congresso. Deixa eu saber, pode falar. Não, eu ia perguntar outra coisa, eu ia pro outro lado, mas pode terminar. Eu não terminei. Eu realmente esqueci. Tem teu nome embaixo? Que legal, cara. É uma atenção. O negócio é Ciro que escreveu. É. A letra feia. Não, eu ia perguntar pra você do. Aí, ó. Tem que ignorar, Ciro, mas agora ficou. A letra feia mesmo. Pessoal, Não, eu ia perguntar pra você se você chegou a ver o negócio do Congresso, projeto de lei desse do projeto Senado? de Sim. lei. Sim. Você achou interessante? Você acha que o caminho é pra ir mesmo? Ou você acha que o Congresso tá falando assim, meu, os caras não estão entendendo muito bem? Porque assim, ó, vamos ser bem sinceros. Os congressistas, né, em sua maioria, não entendem muito do assunto. Não. Eles vão pegar subsídios. Sim. Pode ser que as pessoas que vão subsidiar esses congressistas são pessoas que amam ou que odeiam o tema. Exatamente. é um Muito mais risco. provável que eu dei, né? Muito mais provável que odeiem. Muito mais. Exatamente. Porque vai uma série de pessoas lá pra falar, olha, não tá bom, não tem, papapá. Você acha que foi mais pra esse lado? Foi e muitas coisas eu acho que serão inexequíveis do projeto. Né? Quando eles falam que, eu não lembro o nome eu vou falar corretora, não é corretora, entendam que tem um leigo na ponta de cá. Mas eu acho que é corretora mesmo. É, Que corretora. é exchange, né? Que eles falam, É, mas é exchange. corretora. É. Exchange é corretora, praticamente. Que administra, tem que administrar as poupanças não, mas as carteiras individualizadas. Quem vai fiscalizar? Vai ser a CVM que vai fazer isso? Isso eu não sei, estou perguntando para vocês. É a CVM? Quem que vai fiscalizar Em isso? tese vai. É. Vai ser a CVM. E, Ou vão criar ainda. e criaram coisas inúteis, por exemplo, né? Um novo crime para fraude. A gente já tem o artigo 171 estelionato, então criaram outro artigo penal específico para isso. Então, eu vejo uma bagunça de pessoas que não estão por dentro do tema. E tentaram fazer uma regulamentação mínima do assunto, mas eu quero ver os próximos passos dentro do Congresso ainda, porque só passou pelo Senado, deve ser alterado na Câmara, de como vai ser o projeto final. É, porque a Câmara, em tese, tem uma jovialidade. Lógico, tem uma coisas. O Senado é sênior, né? A Câmara alta, né? Agora eu quero ver dentro da Câmara dos Deputados como é que isso vai ser conduzido. Hoje em dia não tem como a gente falar do projeto, porque o projeto é muito incipiente, passou pelo Senado, Sim. agora vai na Câmara, que deve ser totalmente alterado. Altera Já é muita uma coisa. tendência que eu, inclusive, antes de vir para cá, eu questionei com amigos meus que são deputados. Uhum. Deve ser alterado. Agora alterado para Pra que lado? Que rumo que vai tomar isso? Para qual lado? Não, sim, do projeto, do que eu li, do que estava no Senado, alguns pontos realmente estavam até interessantes, não posso negar. Agora, o que eu acho que ficaria muito conflitante é que envolveu o Banco Central, o órgão a ser indicado pela Administração Pública Federal do que seria o regulamentador. E detalhe, como é um mercado de capitais também, você vai ter 3 atores. 4, colocando a ANPD agora, porque tem injeção de dados pessoais com a da LGPD. Banco Central, órgão desconhecido a ser indicado, CVM e a ANPD. É uma loucura de fazer tudo isso. É uma loucura e vai ser conflitante muitas vezes, né? Exatamente qual dos 4? A não ser que nesse órgão Existe uma a ser hierarquia. indicado.
Oi? Exista uma hierarquia fundamental, mas daí você não vai ter os 4. Vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão. Porque das duas, ou todo mundo vai querer autuar, ou todo mundo vai erguer o braço e falar que é o outro. Eu diria que se fosse CVM e talvez fácil. o Banco Central, ficaria mais fácil, porque já são entidades que trabalham nesse setor. Não sei, posso estar equivocado também, mas foi uma coisa que eu pensei na hora. Mas espere grandes alterações na Câmara. Espere grandes alterações. É um risco. Não, eu acho que é uma realidade, vai ser. Sim. Agora eu quero ver para que lado. Essa pergunta que você fez, eu não sei responder. Porque o grande risco, que eu acredito, acho que tem que ter uma regulamentação, porque essa regulamentação ela é até boa para a própria cripto. Traz uma clareza na forma de atuação, porque ela fica sempre esperando assim, será que o Estado vai proibir? Será que ele não vai proibir? Até que ponto vai? É segurança jurídica, né? Você traz uma segurança jurídica. O grande receio que eu estava olhando é que hoje está tendo já possibilidade de você começar a comprar, pelo menos Bitcoin, em alguns Ethereum com facilidade. Então, por exemplo, acho que até o Meli está com a possibilidade agora. O Nubank hoje comprou 1% do dinheiro em caixa foi entesourado em Bitcoin. Hoje. Foi? Foi. Eu não sabia, que legal. Até saiu um meme no Twitter depois que o Warren Buffett estava assim, tava os olhos bugalhados assim, porque ele não gosta, né? Aí como ele tem exposição no Nubank, indiretamente ele ficou exposto a Bitcoin. Mas o que eu tava pensando assim, porque aí, por exemplo, aí você tem o 99Pay, você é taxista, você juntou um dinheirinho lá. Pago. Você é taxista, você juntou um dinheirinho, você vai nele e compra um Bitcoin. Sim. Tá custodiado na corretora que é a Foxbit, tá tudo bem, mas te deu o acesso. Sim. Na hora que você regulamenta demais, você tira o acesso dessas pessoas para compra. E a gente sabe que quando você tira o acesso do pequeno, é só ele que sai do mercado. Exatamente. O excesso de regulamentação no Brasil é uma tradição em todos os setores, né? O excesso de regulamentação que gera a consequência de afastar o pessoal daquele meio. Mas o mínimo de regulamentação também é o que o Ciro estava falando, né? Gera uma segurança jurídica de que aquilo é algo reconhecido pelo Estado e você não precisa ficar com medo do Estado amanhã fazer uma lei proibindo, né? Ou também, e entre os particulares também. Sim. Agora, é justamente a dúvida o que vai sair. Quem são os influenciadores que estão lá dentro da casa legislativa influenciando isso? Não é um deputado que está fazendo um texto de lei, você pode ter certeza absoluta. Né? Não é. Tem alguém do meio, seja pró ou contra, influenciando isso. E isso tinha que ser claro, né? Pra gente saber quem é que tá fazendo o texto da lei, quem tá orientando. Porque são transparência. Até para você, que é investidor, ter uma noção mais ou menos de onde que o barco vai ir. Né? Hoje nós não temos isso. Não tem. Não temos. E o que é muito difícil. Às vezes aparecem as pessoas nas comissões, mas não é algo também... Por mais que tenha a TV câmera lá, não é algo que as pessoas prestam muita atenção. Não. Eu, pra ser sincero, eu vejo mais desses TVs que transmitem de Brasília, eu vejo mais o STF. Julgamentos alguns que me interessam. Que é um outro ponto. Até que ponto o STF também... Nossa, a Câmara aprova também o projeto, o STF julga... O Brasil é difícil, gente. Não é para amador. Não é. E esse é um ponto. Porque realmente, que é o que a gente estava comentando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai e faz uma lei. Não é um decreto do prefeito. É uma lei da Câmara Municipal que estabelece que que a prefeitura, a municipalidade pode receber pagamento de tributo em cripto. Aí, de repente... Alguém ajuiza uma ação e fala que não pode. Mas o contribuinte já pagou. Aí o prefeito já recebeu. E aí o STF fala assim, não pode mesmo, é inconstitucional. Tem um risco da constitucionalidade do projeto, tem isso mesmo. Tem que se colocar em pauta. Foi o que você comentou, o Brasil não é pra amador. Não é. Eu tava quase invertendo eu vou entrevista aqui. De vez em quando nem pra você que trabalha no Ministério Público. Fala assim, qual que é a sua visão sobre... Não é pra amadores, de vez em quando nem pra profissionais. Não, o negócio é muito louco, né? Muito louco. André, e voltando um pouco pro início. Tá. Você gosta do Bitcoin, porque você comentou, ele é descentralizado. Sim. O descentralizado não te cria um medo? Medo por quê? Me explica a sua pergunta. Porque às vezes as pessoas mexendo, porque normalmente quando a gente é um órgão centralizador, em tese a gente sabe quem é que tá mexendo com aquilo. Sim. Um órgão quando é descentralizado... Não inspira confiança ou não aquela pessoa, Exato. Né? Mas você sabe, eu sei que ali tem um Banco Central. Sim. Você sabe onde ir em caso de problema? Você fala? Por exemplo, eu sei que tem o Copom, eu sei que tem aquilo. Quando você fala do Bitcoin, e
das finanças descentralizadas de um modo geral, que eles estão até comentando que não vai existir mais banco no futuro, vai ser tudo meio descentralizado. Sim. O que pode acontecer. Pode. Não sei se vai ser tão fácil, porque eu acho que é mais fácil o governo aceitar do que o banco acabar. Sabe assim, o governo fala assim, eu perco minha função monetária do que o banco acabar. Acho que o banco vai lutar mais. Sim. Mas pelo fato de ser descentralizado, você não acha que... Isso eu tô jogando aquela pergunta, né, só pra ver o seu posicionamento. Manda ver. Tende a... Aí, justamente, entra num consenso, fala assim, vamos mudar as regras tudo agora, porque é tudo descentralizado. Não gera uma insegurança muito grande? Mas é justamente o contrário. Por ser descentralizado, você não consegue mudar as regras de uma hora para outra. Eu tenho muito mais medo de quando é centralizado. Boa resposta. Né? Quando é centralizado é um perigo. Né? Porque eu posso mudar o jogo, a caneta é minha. Eu quero mudar agora, eu mudo. Descentralizado você não consegue. Qual é o receio prático? É de grupos organizados que têm poder manipularem informação, mídia, e você ter algum tipo de caos, mas é natural e é o risco, né? É o risco. Mas mudar as regras, descentralizado é o que atrai justamente. Não tem ingerência. Não é fácil, não tem ingerência. Você acha que isso caminha para banco também? Não. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Para banco, não. Porque eles estavam falando daqueles empréstimos. Eu estava vendo até umas reportagens de empréstimo descentralizado, mas acabou acontecendo das pessoas não terem lastro. Porque o banco tem o know-how. Tem o know-how. Ele sabe, tem. O banco sabe onde está indo. E olha que o banco que tem know-how vira e mexe empresta dinheiro para quem não tem como pagar. Exatamente. Não tem. É verdade. Eu realmente não acredito. Eu realmente não acredito. Eu não emprestaria dinheiro para você, por exemplo. Foi só uma piada agora. O banco me empresta. Foi só uma piada agora. Marcelo, você... Você emprestaria, Eu Fala a verdade. Eu emprestaria. Viu? Pô, ele tá aqui comigo todo dia aqui, eu tenho que falar Aquelas aqui. agências de classificação de risco. Ele tem que disfarçar, entendeu? Nossa, tá mais que os Estados Unidos. Então eu empresto também. Mas eu concordo, eu acho que toda essa parte de descentralização, ela traz em si esse risco. E esse risco tem que ser calculado. Sim. Porque uma coisa é eu comprar Bitcoin. Sim. É um dinheiro. Ponto. Ok. Outra coisa é eu envolver atividades outras que não a parte financeira. Certo. Que são as outras criptomoedas, que muitas delas são projetos com uma moeda para remunerar você dentro daquele projeto. Certo. Então, por exemplo, eu tenho uma rede que trabalha com contratos inteligentes. Ethereum. Tá. Aí remunera através da moeda. Eu criei um NFT lá dentro. Eu estou criando algo para ser remunerado por aquilo. Certo. Que é mais ou menos a finança descentralizada que a gente sempre comenta. Dos bancos. Eu vou emprestar o dinheiro pro André, o André não emprestaria para mim. Também não vou te emprestar, não. Fala com o Ciro, então. Pro Ciro talvez eu empreste. Obrigado. Mas aí tem essa história da descentralização e a gente não sabe até que ponto fica amarrado, né? Mas aí vai muito do indivíduo e o risco que ele quer assumir. Né? Ninguém vai te forçar a emprestar dinheiro pro Ciro ou pro André, comprar moeda X ou moeda Y. Tu tá disposto aonde você quer chegar, é o risco que você quer correr. Né? Eu não vou te proteger, eu, Estado, não vou te proteger disso. É por isso que você acha que essas outras moedas não são tão interessantes assim? Nesse primeiro momento, sim. Mas muitas pessoas que eu conheço adoram elas e estão topando o risco, e ótimo que tem público para isso, né? Mas você sabe que tem um risco. Você mesmo trouxe essa indagação aqui agora. Se você estiver entrando, você está entrando consciente. Estou falando com um adulto que está entrando consciente. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas vocês sabem do seu risco. Ponto final. As pirâmides financeiras que tem e são práticas, infelizmente, corriqueiras. Você acha que a galera tá muito gananciosa? Mas demais. Na verdade, a maioria das pessoas que eu vejo comercializando criptomoeda, a maioria não tem a minha visão de longo prazo. Muitas vezes ganho rápido e eu desconheço quem conseguiu grandes ganhos. A maioria perdeu muito dinheiro. Verdade. Perdeu muito dinheiro.
Mas a tendência humana de ganho rápido e fácil é muito Tipo grande. Calu, né? É muito grande. É muito É, grande. É muito grande. Mas isso não é uma novidade da criptomoeda. Isso é o ser humano, isso existiu no passado, existe hoje e vai continuar existindo amanhã. Gente querendo ganhar sem trabalhar muito dinheiro é uma Que é o coisa. que todo mundo fala. Existiu o ouro, existiu o bandido, existiu isso, existiu aquilo. E quando existe a criptomoeda, existe tanta pessoa que vai tentar roubar, o Sim. hacker, quanto aquela que vai tentar te ludibriar. Sempre. Não Não tinha ouro do tolo? De tolo? O cara fingia que era ouro, não era nada. Sim. Que era mais ou menos a pirâmide. Na realidade, fazendo uma análise geral das criptos, todas tentam vender o que o Bitcoin é. Uhum. E até saiu, não lembro onde eu vi, que em relação até à Luna, que perdeu quase 100% do valor, ela vendia ideias descentralizadas. O que aconteceu? Você viu que não era. Quando a fundação teve que injetar dinheiro nela para ela voltar à paridade e se bancar, mas deu ruim. Essa questão da descentralização, ao mesmo tempo, ela te deixa receoso e ao mesmo tempo não, pelo menos na minha visão. Pelo fato, te deixa receoso pelo fato da perda, mas ela te deixa empolgado que ela te instiga a conhecer quem você está negociando. Sim. Porque como na descentralização eu pulo o intermediário, que é onde teoricamente me dá a fidúcia de que aquilo é legítimo, a minha insegurança aumenta, mas eu também aumento a minha capacidade de buscar uma garantia. Sim. Não, o raciocínio é esse mesmo. É esse mesmo. Quando você tem uma gestão centralizada, a possibilidade de manipulação de mercado é muito menor, porque você tem sanções. Descentralizada, muito. Nossa, coisa mais comum, vocês que estudam mais do que eu, mas eu leio algumas notícias, manipulação de criptomoeda às vezes é muito comum. Sim. A pessoa blefa, o preço cai, ela compra. Né? Isso, quando você tem um mercado centralizado com a CVM fiscalizando, isso é crime. É crime, a pessoa vai Pelo menos presa. tem que prestar informação. Fala, por que aconteceu isso? Aí você tem que falar, não tô sabendo. Foi algum especulador, alguma coisa do gênero, mas eu em si não sei. Ô André, Desculpa cortar. manda ver. É o que eles sempre falam desses novos desenvolvedores. É. Às vezes eles mesmos queimam a própria moeda porque eles perceberam que tá num bom valor, eles vão lançam no mercado a infinidade que eles têm para ganhar dinheiro. E aí na hora eles saem do projeto. Na hora que eles saem do projeto e as pessoas percebem, falam, mas peraí, quem tá vendendo é o desenvolvedor. Na hora que ele vai vender, já perdeu o dinheiro. Porque o desenvolvedor aproveita. Né? Ele aproveita que ela tá lá em cima e fala, agora eu fico bilionário e pum. E fica mesmo. Porque ele vende na alta. Você não sabe fazer moeda, não, cara? Então. Isso é um grande negócio. Exatamente. Ainda mais aqui no Brasil, de um modo geral, porque eles falam que claro que em todos os países é assim, mas em países subdesenvolvidos, a ânsia, e tá certo, tem que ter essa ânsia, porque a gente realmente vive uma situação muito periclitante. Precisa de A dinheiro ânsia de querer se enriquecer rapidamente é muito maior do que em países desenvolvidos. Você não precisa assim, no Canadá eu não preciso ficar desesperadamente milionário, porque, minha vida funciona muito bem. Eu tenho dignidade, qualidade mínima de vida. Assim. Exato. Aqui no Brasil você não tem isso. Então, eu preciso ganhar uma grana porque eu preciso tocar minha vida, viver razoável. E você não tá, às vezes, nem querendo viver como Marajá. Quer viver bem, razoavelmente bem. Isso faz com que haja uma maior possibilidade. Vou criar uma criptomoeda e a galera vai entrar seca. Vai entrar. Porque ela quer ganhar dinheiro. Não, eu conheço uma pessoa que entrou numa criptomoeda que não existe. Existe só no nome da criptomoeda, né? Entendeu? Não existia. E sentaram com ele, convenceram ele, foi pessoalmente, ainda é golpe, né? Mas a ânsia, falando justamente da ânsia. Sentaram com ele. Não, pessoalmente, falando, eu faço a gestão para você aportando isso, eu garanto para você o retorno. Uma moeda nova no mercado, a gente tem contato com tal e tal pessoa, né? O mercado internacional deve entrar. Convence a pessoa, né? André, não é criptomoeda, não importa, a gente tá falando da ânsia de ganhar muito dinheiro rápido, e foi um golpe de alguém alegando a existência de uma criptomoeda que sequer existe. Você sabe se essa pessoa perdeu muito dinheiro? Para ela sim, perdeu as economias, né? Algo em torno de 20 mil reais, mas para alguém que lutando para juntar isso, perdeu 20 mil reais. Nossa. Muito triste. E perdeu Muito mesmo. Triste A pessoa sumiu. Desapareceu. Ele tem uma folha de papel garantindo uma moeda que não existe.
Você lembra o nome dessa moeda sem garantia? Eu posso pesquisar se você quiser investir nela. Não, é só curiosidade. Posso ter um parceiro meu que tá vendendo negócio por 10 mil, né? Nem 20 mais. Por 10 ele já vende tá papel. Vende papel pra você, viu? A tendência é subir muito. Por 10 mil ele já vende, queima metade. Cara, é muito complicado. 2021, o número de fraudes de Bitcoin registrado no mundo foi 2,5 bi, salvo engano. Fraude. É muito dinheiro, gente. Muito. 2,5 bi. Um dinheirinho dá mudança de vida legal pra qualquer Em um. um ano. De dólares, né? Dólares ainda. De dólares? 2,5 bi de dólares. Se for o dólar a 5 tá mais, mas só pra facilitar a conta dá... Não sei fazer conta. Muito dinheiro. Muito dinheiro, isso, é muito dinheiro. É mais do que o Donald Trump tem. Ô, André, deixa eu te perguntar. Supondo que o projeto de lei fique parado por muito tempo, você vê um ambiente de criptomoeda se autorregular entre os atores que temos, entre exchange, empresa que já oferece empréstimo, dando criptomoeda em garantia, para te dando reais? Sim, vejo sim. Vejo é uma tendência. E que sentido você vê, assim, vamos dizer assim, pegando paralelo, o projeto de lei vai passar pela Câmara, vai mudar, mas por que lado a gente não sabe. Mas em relação a isso, você sabe algum lado que possa estar tomando? Não, eu não consigo prever. As pessoas que eu converso lá dentro, todas querem no mínimo de regulamentação possível e deixar o mais... O mercado se ajustar automaticamente. Como vem se ajustando. Né? Olha o Bitcoin há 2 anos atrás no Brasil, olha hoje, olha como avançou já. Em breve você vai ver maquininha de cartão cobrando em Bitcoin, isso naturalmente o mercado fazendo. O medo é a regulamentação travar isso. O medo é isso. Deixar natural, deixar fluir o mercado se regulando o Bitcoin, eu acho que a tendência é natural, porque a beleza é ser descentralizado. A beleza é ser desregulamentado. Essa é a essência dele. Se você regulamentar, você está travando, o que é uma coisa... Você acha que deveria ter 2 regulamentações? Uma para Bitcoin e outra para os demais? Porque essas outras são muito diferentes de Bitcoin. Essas outras são planejadas, centralizadas. Essa aqui é finita, essa aqui pode ser infinita. Essa aqui é deflacionária, essa aqui pode ser inflacionária. Marcelo, como eu vejo o mínimo de regulamentação possível, que é o mínimo mesmo, para não falar assim, regulamentação nenhuma, que talvez fosse até o ideal, regulamentação nenhuma, a regulamentação, talvez falasse assim, nós reconhecemos criptomoeda, sabe? Um artigo de lei. É ótimo, seria a regulamentação perfeita. Depende do nível de regulamentação que você está falando. Né? Se você partir com uma regulamentação um pouco mais ostensiva, você vai ter que fazer 2, ou 3, ou 4, ou 5. Aí você começa porque você está descendo a nuances. Né? Mas a regulamentação que eu acredito que seria ideal, que é a mínima, só para dar segurança e falar assim, não tenha medo de criptomoeda, a gente não vai proibir ela aqui no país, seria geral. Sua ação, sua responsabilidade. Ponto mais final, ou menos assim. Ponto final. Quiser comprar, compre. Toma prejuízo. Exatamente isso, a autonomia do cidadão. Né? O Estado não tem que proteger você, se é um homem adulto, vai ficar. Porque a ânsia dele te proteger te veta de fazer muita coisa que você queria, que você poderia dar certo ou dar errado. E é muito bonito isso do ser humano, a chance de você acertar ou errar. Né? Então deixa isso livre sem o Estado se meter. E mineradora, mesmo esquema? Mesmo esquema. A única coisa que tem que ter não tem que ter regulamentação, a gente já tem lei para isso. É quando você está falando de fraude. Mas não precisa de regulamentar, já existe lei para fraude. Você não precisa ter uma lei de fraude para o mercado de criptomoeda, não existe. Não precisa. Você está havendo muita fraude, aumenta a pena, muda o sistema. O artigo de estelionato já está lá, outros crimes que você pode... já existem. Essa necessidade de crimes específicos. Às vezes, quando você quer criar um crime específico, e a gente tem muito isso no Brasil, você acaba não criando crime nenhum. Você cria impunidade, porque daí você cria conflito de norma, onde incidiu aquilo ali. Entra a questão interpretativa. E daí você vai estendendo na hora que você vê, prescreveu. Exato, porque ele fala assim, agora não é mais estelionato, porque criaram um tipo específico, mas o meu ato não se encaixa em nenhum verbo deste novo crime. Significa dizer, então, que o meu ato é impune. Sim. Muitas vezes tá lá em cima. É uma loucura. Quanto menos lei, gente, mais fácil da lei existir. Quando alteraram a pena do crime hediondo, eles abriram um lapso. Eu não lembro direito qual era. Mas falar na época da Glória... Não. Foi agora. No caso, foi uma criança que
sabe, um crime objeto. E aí, toda vez que acontece isso, o Congresso vem e fala, vou legislar. Só que na hora que ele fez isso, ele mudou a forma eu acho que de liberdade, de liberdade, Progressão de pena? de progressão de regime. Isso. Aí ele mudou a progressão de regime. Só que na hora que ele mudou a progressão de regime, pra quem já tava preso, falou assim, pô, agora eu posso pegar um sexto. Porque ele beneficiou quem já tava preso. Assim, daqui pra frente vai ser 2/3 e 3/5. Mas pra trás, que era 2/3, não podia ser mais 2/3, porque ficou pior. Sim. E ao mesmo tempo, o cara entrou em um sexto. Ou seja, todo mundo cometeu crime de ontem pra trás, eles não anteviram essa possibilidade, porque quiseram só fazer uma lei para colocar no anúncio. É o direito penal midiático. Exatamente, para colocar lá no Jornal Nacional. Todo mundo saiu. Que eu acho que é o grande risco que tem. Se criar alguma coisa hoje, é talvez dar impunidade para todo mundo que já cometeu o crime. Sim. O que a população às vezes fala, quem não é do direito, fala assim, as brechas da lei, na verdade não tem brecha, né? São leis conflitantes que você às vezes não consegue adequar ou você consegue jogar de uma para outra. E um bom advogado faz isso com maestria, né? Às vezes deixa ir errado até lá na frente, só para falar que tá errado, voltar, processo e o tempo passa. O advogado, ele é um estrategista processual. Lógico. Não, é legítimo dele, ele tem que fazer isso mesmo. Porque o grande ponto que todo mundo esquece é que não é o direito de punir do Estado o preponderante. O preponderante é a liberdade do indivíduo. Sim. Então, toda vez que o Estado cria uma norma ou duas normas conflitantes, o que vai prevalecer não é o seu direito de punir, mas sim a liberdade do cidadão. Perfeito. Então, se ele faz uma lei conflitante, o cidadão que não deveria estar livre, fica livre. Fica livre. Você é um liberal, né? Pessoa pelo seu argumento, você é uma pessoa liberal. Mas o argumento é justamente esse, Marcelão. E por isso que rezemos para que a regulamentação em relação a criptomoedas nunca seja extensiva, sempre o mínimo possível. Senão a gente vai matar uma coisa muito bonita. Sim. Matar não, né? Mas não estimulá-la. Não desenvolver todos os seus potenciais. Isso. E falando em lei, leva a outro assunto, a diferença entre lei e Estado também, porque tem leis que regulamentam o Estado. Uhum. Você acha que a adoção de Bitcoin por El Salvador, que é uma nação infelizmente pobre, vai ser melhor ou melhor? Pior ou melhor? Não tenho a capacidade de fazer essa leitura porque eu não sei a estrutura política do país. Uhum. Um país que tem uma estrutura política estável é uma vantagem, sim. Uhum. É algo que vai surtir resultados positivos. Agora, lá dentro, eu não tenho capacidade de falar da segurança jurídica, os outros elementos que norteiam, que não é só a adesão, né? Tem todas as outras circunstâncias paralelas. Sim. Então, por não conhecer a política de El Salvador a fundo, eu não consigo prever se vai ser bom ou não. Posso responder a pergunta da seguinte forma. Se lá for um país com segurança jurídica e que as outras as circunstâncias estejam alinhadas e preparadas para a adoção da criptomoeda, vai ser algo positivo, porque a gente volta lá no nosso primeiro assunto. Isso força o governante, muitas vezes, a ter uma responsabilidade um pouco maior. Entendi. O meu medo, não vou nem colocar o meu medo, mas vai ser como pergunta. Você não acha que se de repente for uma coisa precoce, vai virar um argumento eterno de nunca adoção? Porque, por exemplo, um argumento mal intencionado. Mal intencionado. Um argumento porque mal intencionado, vai falar assim, o El Salvador não estava pronto e o mundo não estava pronto para que o Bitcoin fosse essa moeda ainda. Sim. É muito volátil. E aí o governo lá, de repente, assume como moeda de curso legal. Bitcoin cai muito, de repente começa a diminuir o poder de compra das pessoas naquele momento em específico. Fala, tá vendo? Não dá para adotar. E esse argumento vai virar eterno. Mas o argumento, esse é um argumento de má fé, que pode existir, mas pode existir um argumento de má fé positivo também. Fenômenos externos que fazem bombar, mas que não se repetirão, tornam um argumento para você usar para todos os países, né? Então, via de mão dupla. Porque pode dar muito certo. Sim. Pode dar muito certo. Eu tô pensando mais no caso de não dar certo. Lógico, tem que, é o que mais preocupa, né? Sim. Eu torço para que dê, mas eu acho que se não der certo, vai ser mais um ponto de resistência. Porque, sabe quando a gente não tá preparado, às vezes, para alguma coisa na nossa vida e a gente de afogadilho faz. Aí não dá certo, fala, nunca mais vou fazer. Não, meu amigo, você deve fazer de novo. Te deu uma segunda chance, se preparar um pouco mais. Se apaixonar, por exemplo. Exatamente. Nunca, aí se apaixona, se ferra, nunca mais odeio. Não, calma, mano, calma. Aquele caso em específico não quer dizer que vai se repetir, pode ser que se repita.
Mas caminhe com mais prudência. O meu medo é esse. Não, você já está prevendo uma situação. Eles vão usar de case, positivo ou É. negativo, mas vai ser um case mesmo. Como realmente também, se virar positivo, todo mundo tem que adotar agora, porque não, calma. Calma. Lá calma, deu certo. calma, entendeu? Tem várias E circunstâncias. a gente vê muito isso no direito. Mas demais. Tem que ver se o Direito precedente vai alemão ser repetido. usado no Brasil todo dia, Não, né? aplicabilidade zero em outras localidades, né? Porque quando você fala de política monetária, você tem política cambial envolvida, você tem política fiscal envolvida. É amplo. Por isso que eu não consigo responder. Microeconômica e macroeconômica. Muitos fatores que você tem que Você tem levar em legislativo, consideração. judiciário. Às vezes o judiciário lá dá robustez para o negócio, dá garantia. Sim. Às vezes aqui sim. o negócio vai, ou em outros países. E às vezes a gente fala de outros, né? Por exemplo, falamos de um Canadá. Canadá, esse tempo atrás, estava proibindo. Acho que MetaMask, não era? O que era mesmo? Era no. Não lembro qual país agora também. Que a MetaMask, que é um plug no navegador praticamente para uma carteira para NFT, ela foi censurada em alguns países que você não podia. Foi em 2 países, cara. Acho que na Canadá Venezuela também. foram proibidos de transacionar e acho que no Canadá não tinha acesso, alguma coisa assim. Eles Gerou bloquearam o polêmica. acesso momentaneamente lá. Então, sim, é um país em tese progressista, um país em tese mais libertário. A gente vai ver muita discussão, e mesmo sem regulamentação, mesmo com contrato privado, você vai ver o judiciário se metendo. Por exemplo, eu e Marcelo fazemos um contrato aqui, eu vou comprar uma água dessa pelo valor de 300 mil, mas por Achei exemplo, que você ia emprestar dinheiro pra ele. Podia Não. também. Na Quem verdade, sabe? você vai me vender, porque daí eu te pago, só que você não confia que você vai me pagar, não. Você vai me vender uma garrafa de água dessa por Só por 300 causa disso ela vai batizada. e você vai me pagar em bitcoins, certo? E a gente combina, eu vou fazer a conversão em reais, você vai me pagar daqui um mês, eu vou te pagar daqui um mês, e eu assino um contrato com você que eu vou te pagar em um Bitcoin, vou pagar em Bitcoin mesmo, a moeda, na criptomoeda, e eu aceito o risco das variações. Né? Se subir, você vai ganhar mais, se descer, você vai ganhar menos. O problema, né? Acordo privado Sim. entre eu e você. Só que. E você vai pagar semana que vem. Não, daqui um mês. Um mês, tá? Um mês. Só que daqui um mês acontece um fato que o Bitcoin aumenta muito o valor. Muito valor. E eu, ao invés de pagar, eu vou judicializar. Por quê? Porque o nosso acordo está falando dos riscos. Mas aconteceu um fato externo muito grave que subiu muito o preço. Hoje o Bitcoin está em 150, mais ou menos, né? Um pouquinho pra baixo. Mas vamos por 150. 150. Investidores institucionalizados dos Estados Unidos foram autorizados pela SEC para investir. Pum, investiram. Virou R$1 milhão. Virou 1 milhão. Eu falo assim, não, mas o acordo era aquela variação da projeção do mês passado, que variou pouco, de 5%. Subiu mais, subiu 300%. Não sou obrigado a pagar tudo isso. Eu não sabia que a SEC ia autorizar. E daí vem o juiz e fala assim, o André tem razão, Marcelo, é só os 150 que valia mesmo. Né? Então você vai ver muito isso, o judiciário se metendo em situações que o contrato privado deveria valer. Isso é uma cultura muito brasileira nossa, né? E serve pro contrário também, né, André? Pro contrário, caiu muito, você fala assim, não, André, mas ó, você assinou o contrato. Eu não sabia que a Ucrânia ia guerrear com a Rússia, então não... Você assumiu o risco, Marcelo. Eu falei, não, mas era se cair 5%, né? Caiu 40%, né? A Rússia e a Ucrânia estão brigando E vem lá. um juiz e fala, é verdade, Marcelo tem razão. Então é muito difícil essas questões no Brasil que envolvem o judiciário e desestimulam um pouco esses contratos com Bitcoin, né? Ou outras criptomoedas. E é o contrato, cara, um pouco do eu contrato acho inteligente que- também. Contrato de Entra muito nisso, que em tese a gente vai sair do judiciário, Entra mesmo. mas não impede de você judicializar. Uhum. Porque o contrato inteligente basicamente se você está vendendo a água, eu entreguei a água, e aí vai ser um dos termos lá que você só coloca, entregou a água? Sim. Está na qualidade? Sim. Pague-se. Acabou. Então não tem muito mais intermediário e relações conflitantes, porque nós estabelecemos as regras antes do negócio. E é um mecanismo que o computador faz automaticamente. auto-executado Ele já e no tira da estalo sua de carteira dedo. o dinheiro e passa para minha automaticamente. Mas e nas Desde- compras a prazo parceladas? Então, o seu Ele dinheiro é fica programável. parado. Ele fica parado na sua carteira, Uhum. protegido, bloqueado para o meu pagamento. Ah, ok. Né? Não fica meio que solto na sua carteira, ele fica bloqueado para o futuro pagamento. Ele vai ficar bloqueado para futuro. Mas isso é bom ou é ruim? É bom para o credor, é péssimo para mim, se eu quisesse Porque você manipular poderia esse girar dinheiro. o dinheiro para outras coisas. Exatamente. Vai ficar travado. Né? Mas é um risco do. Não, porque se tá travado, eu pago agora de uma vez. do próprio Eu quero pagar sistema. Mas você também pode combinar o contrário. Você pode combinar deixa solto. É, Eu não tenho garantia de que você vai me pagar. que o deixa solto, que a vontade de comprar crédito é isso. Você vai manipulando É. o dinheiro para pagar depois.
Mas às vezes você também quer deixar o Deixar preso, eu pago Ethereum agora. preso. Não, mas às vezes você quer deixar pro futuro, porque você não sabe se eu vou te entregar a mercadoria. Ok. Então, na hora que eu te entrego a mercadoria, você coloca o ok, o dinheiro é transferido. Então fica com essa condição de entrega de mercadoria. Legal. E aí a gente escolhe, claro. Eu falo assim, então tá, já que vai ser livre, eu pressuponho que você vai ter o capital para me entregar lá na data, então vai ter um ágio maior. A mercadoria custa mais caro, porque eu tô correndo um risco maior. Sim. Ah, não, o dinheiro já está bloqueado lá, então a mercadoria cai um pouco, porque eu sei que você vai me pagar se eu te entregar o que foi combinado. Mas a gente faz isso o tempo todo com real. Né? Sim, com contrato de compra e venda toda hora. Mas o que eu falo é, em tese não era para judicializar. Não era. Mas vai ter. E vai ter. Você sabe que vai ter. Vai ter judicialização do negócio. Não, sim, isso é verdade. O que me lembra dessa questão que vocês estão falando, de cada hora, às vezes, a vantagem virar para um lado, eu nunca esqueci disso da época da faculdade. É porque a análise, pelo fato dela ser contextual, eu não lembro quem falou isso, mas resumiu a frase perfeitamente. Aquela ideia de mudou o horizonte, mudou a verdade. É como eu encaixar o que tá lá atrás ou talvez o que tá lá à frente aqui. E aí, praticamente, eu acho que até escapa da área econômica e cai, infelizmente, pelo fato que o judiciário é um órgão hermenêutico, praticamente, nessa questão. E aí envolve outra área de formação. Uhum. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Teoricamente, todos os contratos teriam que ser muito extensos para se prever tudo. Assim, entre aspas, tudo. É impossível. Não sei como resolver isso. Aí entra aquela questão da regulação máxima ou mínima. Como essa mínima vai ajudar no privado depois. Porque na hora que você regula minimamente também, significa dizer que você vai deixar o judiciário estabelecer o que ele quiser. Também. É outro risco. Você não acha que há essa possibilidade? Regulei muito mínimo. Situações N vão acontecer relacionadas a isso. E todas vão aportar no judiciário, que não vai ter regra específica mínima. Dá um exemplo. Você colocou, moedas podem existir, criptomoedas podem existir no Brasil. Ok. Aí qualquer coisa, eu vou tentar fazer esse negócio com você, eu vou pro judiciário. Não, O judiciário tem que falar. A tese seria, não me cabe. Que negócio que você fez? Então, mas o judiciário não vai falar isso. O judiciário vai falar assim, me cabe. Deveria. Se eu não me engano... O judiciário deveria falar assim, deixa eu ver o contrato de vocês, que às vezes o contrato não precisa ser a folha de papel, né? Às vezes mensagem do WhatsApp Sim. ou só aquela transação que você fez. Deixa eu ver, alguém feriu? Não feriu. Cumpra-se o contrato. Esse deveria ser o papel do judiciário. Cumpra-se o contrato. Acho que o Lenny Streck fala que a pior coisa que existiu para a humanidade foi o Durkheim. Não tenho certeza se os dois são esses dois. O Lenny Streck, ele fala assim, que é uma coisa que ele fala muito, ele fala assim, judicializar é bom porque você posiciona o judiciário em algum lugar. Ele fala que o ativismo judicial que é péssimo. Não, então, aí ele Então, comenta isso. Você pode judicializar e falar assim, compra-se o contrato. Deveria ser assim. Por que ele fala isso? Porque ele fala que o Durkheim sai desse positivismo que a gente tem, de normas específicas estabelecidas, para que se buscar a justiça. E na hora que você fala que vai buscar a justiça, o juiz diz o que quiser. Porque para ele é o justo dele. Então, assim, o Durkheim arrebentou com o mundo na hora que ele falou que todo mundo tinha que buscar o que é justo. Porque o que é justo para mim não é justo para você. Mas o Durkheim fundamenta e autoriza que a gente estabeleça isso. A justiça no campo moral e político. Ele falou assim, antes era melhor ter uma lei injusta, cumprida por todos, do que em tese ter uma lei que não é cumprida por ninguém. Mesmo justa. Perfeito. Ele caminha um pouco nisso. E quando você fala de regulamentação mínima, que tudo desembarca no judiciário, é muito a nossa cultura atual. Porque regulamentação mínima, eu estou dizendo que o Estado interfere o mínimo e vocês podem regulamentar muito, se vocês quiserem, entre vocês dois. Você regulamentou mal o conselho, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Né? Não é o dever do Estado regulamentar, porque quando ele regulamenta, ele cria travas, ele cria barreiras, ele dificulta. E eu acredito que você, Marcelo, tem a capacidade de negociar com o Ciro. Na hora que a gente fala de regulamentação, não tiver... a gente sempre busca proteger a pessoa menos... Inclusive o Senado agora prevê que criptomoeda vai ser abarcada também pelo CDC, né? Sim. No projeto está isso mesmo, eu vi. Então, em tese, toda a regulamentação quero proteger o hipossuficiente. Sim. Então, na hora que eu falo, olha, vocês são capazes de se autodeterminarem, e eu falo assim, não são. Porque tem pessoas que não são e não são mesmo. Então, eu quero proteger essas. Você tem um atestado de interdição? Então, aí que tá o ponto.
será que toda vez que o Estado vai proteger elas, ele realmente as protege? Ou será que ele cria uma deturpação no sistema tão grande que essas pessoas acabam sendo excluídas do sistema e não protegidas? Esse é o grande ponto que eu sempre faço de reflexão. Sim. Será que o Estado, toda vez que ele regulamenta para proteger o suficiente, ele a protege ou ele a exclui? E é também, Marcelo, a acepção da função do Estado, né? Muitas vezes o Estado não é pai. O Estado não é seu pai. O Estado não pode permitir abusos sociais, crimes que aconteçam. Mas não tem que te pegar no colo de proteger. Né? Eu tenho muito comigo que a responsabilidade humana ela existe. Sim. Né? Uns mais preparados que os outros, mas a não ser que você seja alguém com atestado clínico de hipossuficiência cognitiva, você é responsável pelos seus atos. Ah, mas eu sou hipossuficiente do ponto de vista informacional, ele tem mais informação do que eu. Você tinha que ter procurado mais informação para fazer o negócio. Sim. Sabe por que eu tô Eu comentando isso? concordo que hoje a nossa curiosidade diminuiu para procurar informações e se proteger no seu próprio negócio diminuiu. Acho que antigamente era muito maior. E essa questão das pessoas regularem si, até porque nós três que temos formação jurídica, e puxando até pro Lenin Streck de novo, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, política, economia e moral criam direito. Depois que se cria o direito, ele se desgarra desses três e pode se pôr contra eles, teoricamente, para fazer a ponte. E aí tem que fazer o paralelo entre de que o campo privado ele é muito mais mutável e o direito ele não é tão mutável, mas ele te dá aquele mínimo de segurança para não se... eu não tô sabendo me expressar aqui agora, porque a ideia é que, vamos supor, mesmo numa sociedade totalmente privada, porque a gente sabe que tem um marco ali de criação do Estado, foi Westfália, se não me engano, o direito teria que se prevalecer nessa sociedade totalmente privada pelo fato desses outros três fatores serem muito instáveis. Para você ter, até que a gente fala assim, o direito mandando na gente e não a gente mandando o direito, porque senão do que adiantaria ter o jurídico? Só vou voltar um pouquinho nessa parte da exclusão rapidinho. Sim, justamente por causa dessa questão. Protege. Quem protege? O Estado ou o direito que protege? A lei de superendividamento. Em tese é uma lei muito legal. Fala assim, nossa, essa lei é legal, vai proteger a pessoa que é super endividada, que não tem um controle, que por alguma diversidade da vida se endividou demais. Essa lei coloca assim, de uma forma geral. Se você, instituição financeira, perceber que a pessoa está super endividada, você pode negar para ela empréstimo ou qualquer coisa do gênero. Na hora que a instituição financeira faz isso, porque antigamente fala assim, você não pode ficar negando empréstimo porque isso é crime. Se a pessoa tem a possibilidade de receber o empréstimo, empreste. Sim. Na hora que você nega, você faz o quê com essa pessoa? Você exclui. Você não protege, você exclui. Você joga ela pra quê? Pra idiota. Essa pessoa vai pegar dinheiro. Só que na hora que você tira da instituição financeira, fala assim, mas a instituição é malzona, vai roubar todo mundo. Mas o cara mata. A instituição não mata. Você pode rediscutir o contrato na justiça, fazer o que você quiser. Na hora que você exclui esse endividado, e você exclui sem criar mecanismos para ele. Sim. Fala assim, não, você vai ter que então fazer um curso... efeito não previsto. Você vai ter que fazer um curso de educação financeira, você vai ser tutelado por 5 anos, com a galera fiscalizando sua conta, para saber que você pode gastar. Não faz nada disso. Não tô falando que tem que fazer. Não, mas seria horrível se fizesse. Mas você só fala assim, o banco pode negar, e você fica por aí. Ele tá excluindo, ele não tá protegendo. É que a ideia que você quer, como o direito abarcar a todos sem criar isso que você quer dizer? Eu quero dizer que às vezes o proteger demais, você não protege, você exclui. Sim. Você não tá protegendo, você tá excluindo. Não, eu vou proteger o suficiente. Eu vou proteger o endividado porque ele não pode. Não, você não tá protegendo, você tá excluindo às vezes. Eu acho que às vezes é isso. E eu acho, você tem que regular. Só que eu acho que o legislador, e eu acho que esse é um grande problema do legislador, do judiciário de modo geral. Eles não pensam pra frente. Eles pensam apenas aquilo. Por exemplo, decisões de STF. O cara não vai pensar o desdobramento dessa decisão. É isso que eles tinham que conversar lá. Sim. Fala, vamos decidir, vamos imaginar que a gente está decidindo que é proibido caneca. Como é que vai funcionar o mundo sem a caneca? Aí eles ficam lá 2 dias viajando isso. Para ver se realmente tem que definir que vai excluir a caneca ou não. Eles não fazem isso. Eles só fazem assim, está excluída a caneca. Ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo meio imbecil aqui. Financiamento de empresas. Está proibido. Eles nem pensaram nada. Só está proibido. É inconstitucional. Aí o Congresso falou, fechou, mano.
quero bilhões na minha conta. Público. Você fala pelo fundão? Entendeu? O judiciário ele tinha que pensar, os caras tinham que sentar e falar assim, e se a gente proibir, o que vai acontecer? Vai acontecer Proibir, isso, vai ter isso, caixa isso. 2, eles vão continuar doando, mas caixa 2. Exato, não pensa. O Brasil tem uma série, eu não lembro quem que era, fala assim, é uma série um anacronismo encefálico. Não tem a capacidade Barroso de pensar à Foi frente. o Barroso que falou, não foi? Acho que foi. Sabe, o legislador não pensa, fala assim, deixa eu pensar se eu tô regulamentando, se eu tô excluindo, se eu tô protegendo, o que eu tô fazendo? Não, fica só para aquele negócio para inglês ver. Aí sai na fotinha. Criamos a lei do superendividado. Aí todo mundo posa pra foto, sai no Jornal Nacional, e azar do endividado. Ele vai ficar excluído, vai pegar dinheiro com a agiota e vai morrer. Não, e se você pensar no papel do tribunal Foi como fatal, isso, né? um papel do tribunal como isso, teoricamente os tribunais teriam que ser um órgão recluso e não muito exposto justamente para oferecer esse ambiente de capacidade de reflexão. Dá uma viajada, né? Não, mas é um bate-papo legal pra caramba, cara. Porque agora eu tava até reparando o que vocês estão falando, isso é muita discussão da função do Estado, né? Sim. Qual é a função do Estado? Então, dentro eu que gosto da política, eu tenho uma posição muito liberal, inclusive, né, de autonomia do cidadão, mas é sempre legal a gente ir apurando, conversando e escutando um ponto de vista diferente. Não, né? o que você tem que ficar em mente é que realmente a autonomia do cidadão prevalece, tanto é que é o artigo mais importante da Constituição. O Marcelo vive falando dele. O primeiro, quem quer a dignidade da pessoa humana, desemboca no quinto. O quinto não fala nem de coletividade, fala de individualidade. Sim. Então, como regular não. Como equalizar tudo isso? Esse é o ponto. É o ponto. Esse é o ponto. É o ponto. Esse é o ponto. É o ponto. E o ponto ideal é o mais difícil de ser encontrado, né? Alguns o puxam equilíbrio mais pra- complicado. alguns puxam mais para menos, outros para mais, e eu acho a Constituição um ponto fora da curva além. Eu acho muito, muito além do que ela deveria ser. Por mim, reduziria ela no mínimo pela metade, eu acho que seria muito ainda. Qual ponto você tiraria ou modificaria? Quase todos. Não, sistema tributário constitucionalizado onde? Você tem que constitucionalizar o sistema tributário. Para eu mexer numa questão de tributo, eu tenho que ter o quórum de 3/5 na Câmara de Deputados. Você entende? Você trava. Quero fazer uma reforma tributária constitucional. Que país que reforma tributária é constitucional? Só no Brasil. Toda reforma constitucional. Então, é Porque tudo. tudo que você vai mexer Vou tem que mexer na mexer na Previdência, é Constituição. Constituição. Eu não estou falando que não tenha que ter lei. Uhum. Não tem que ser na Constituição. A Constituição não tem que prever sistema tributário, sistema previdenciário, regulamentação do Você vê o infra constitucional muito mais importante. Muito mais, porque você tem que atualizar, o mundo muda a cada ano, gente, a Isso cada é verdade. hora, e você tem um sistema constitucional que você precisa de um quórum de 3/5 de votação nas duas casas. Intervalo de 10 dias. Você entendeu quando eu falo que a Constituição tinha que ser pequena? Eu não estou negando a importância da lei. Sim. Estou falando que não tem que ser na Constituição. Estou negando a importância da norma, né? Ela não tem que ser constitucional. Ela tem Coloca que a ser lei complementar, se for o caso. Se não quiser que seja uma lei ordinária, uma lei complementar. Tá, Melhora quórum, Tá. maioria absoluta. tá. Sim, ok. A lei Ok. complementar é até mais complicado que mudar PEC, não é? Não. Me fala. A lei, só uma pequena adendo, emenda constitucional, você precisa de 3/5 em 2 turnos em cada casa. Lei complementar é maioria absoluta, 50% mais um. E lei ordinária é maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes naquela casa. No Desde que tenha momento da metade mais votação. um, você já pode Eu fazer. lembrava que a complementar tinha um mecanismo mais travado, mas é em relação ao ordinário. Nossa, viajei aqui. Né? Mas é basicamente isso, não tem que ser O constitucional. Fagner. Quer perguntar? Manda ver. Tipo, deixa eu pôr o microfone aqui mais perto. Da parte de enxugar. Tem aquele ditado que a gente fala assim, se tá escrito é porque tem história, né? Tipo, não urine na pia. Tá. Colocaram a placa ali escrito não urine na pia porque teve história. Já urinaram lá. Exato. Você não acha que assim, pro Brasil, né, pegando a realidade do Brasil, colocaram jogar esse monte de lei de textos na Constituição justamente por já ter história? Uma boa pergunta. Boa pergunta, sim. Sim. Eu acho que as leis todas foram criadas de maneira bem intencionadas. Né? Fatos pretéritos devem ter motivado aquela criação. A questão é,
você não precisa especificar caso a caso, criando milhares de leis. Você consegue, através de uma lei, muitas vezes, entenda, é uma ilustração, não estou falando uma única não, mas de poucas leis, regular as relações de uma maneira mínima que seja plausível. Eu não preciso colocar uma placa não urine na pia, outra não urine no chão, a outra não urine na rua, no carnaval. Eu falo assim, ó, urine apenas na privada. Eu já abarquei todos os casos excepcionais. Então, você consegue enxugar esse excesso legislativo fazendo normas básicas, né? Muitas vezes eu vejo que o legislador, né, o deputado, o senador, ele faz lei achando que o povo é burro. Muitas vezes. Né? A lei do superendividamento, por exemplo. Deixa eu até mudar. FGTS. FGTS é uma poupança compulsória. Parte do seu salário, em vez de ir para o seu bolso, você deposita compulsoriamente para o governo. E eu discutindo com alguém, falei, para mim tinha que ser abolido o FGTS. Eu quero que esse dinheiro vá mensalmente para a pessoa. Daí a pessoa que eu estava argumentando chega para mim e fala assim, André, mas o FGTS é a proteção que o Estado dá caso essa pessoa seja demitida. Mas o dinheiro não é dela? Ele falou assim, não, mas porque o pobre não tem controle financeiro, quando ele é demitido ele tem que ter uma poupança. Olha, eu conheço muita gente rica e muita gente pobre. Eu conheço muita gente rica que está no cheque especial. Eu conheço muita gente pobre que ganha R$1.500 por mês e tem um carro pago e um apartamento pagando mensalidade. Muito mais equilibrada do ponto de vista financeiro do que o rico. Muito mais. Então por que o Estado tem que estar lá forçando uma poupança compulsória? Você entende que é um excesso legislativo? Dá esse dinheiro pro cara. Se ele quer guardar, fazer poupança, é uma escolha dele. Se ele quer investir, é uma escolha dele. Às vezes está fazendo falta mensalmente, né? O Estado não pode escolher se você tem que fazer uma poupança ou não. Você diria que nesse caso do FGTS, por exemplo, por exemplo, uma lei, parte da remuneração deve ser feita através de poupança, mas o percentual o cidadão deveria determinar? Inclusive 0, se ele quisesse. Sim. Tá. Não, 0 seria impossível, porque o texto da lei seria obrigatório você poupar. Vamos por 1%. Pelo fato de você criar o colchão da situação. Se tivesse até 0. Por exemplo, eu faço paralelo por mim. Por exemplo, 1.500. A pessoa que é SLT tem os descontos. Eu sou estagiário, eu ganho o mesmo tanto. Nominalmente, a gente ganha o mesmo tanto, só que teoricamente o poder de compra meu é maior pelo fato de eu não ter os descontos. Certo. É um paralelo, é um comparativo importante de se fazer. O FGTS eu acho injusto, só entrando nesse teu exemplo, não que é a questão, mas porque é um depósito compulsório, administrado pelo Estado para fazer o que ele quiser e te remunera abaixo da poupança. Abaixo da poupança. Então, ou seja, você vai sair... O que seria interessante, depois de tudo regulamentado, mínimo ou máximo, deixar a opção, inclusive, já que é um dinheiro que fica parado em reserva, ser investido em Bitcoin. Nunca vou autorizar na vida. Nunca. Sabe por quê? Eu gostei da tua ideia, Fagner. Não, porque esse dinheiro do FGTS está na mão do Estado, ele está usando enquanto está pagando por ser um juros abaixo da poupança, ele está utilizando. Já que o Estado vai pegar o seu dinheiro, você sabe, né? E vai te devolver 80, então eu falo assim, deixa eu colocar esses 20 em Bitcoin mesmo, já que eu vou perder. 30 anos. Vai que eu ganho, né? A realidade... Cada satoshi vira um real. E agora, explicando por A mais B, às vezes eu parto para um discurso de diminuir muito as regulamentações, que parece até extremo, mas é que o Brasil tem tanta regulamentação que se eu não forçar a corda para o outro lado, a gente não chega no ideal. Então, aqui tem um excesso tão grande em tudo. Né? Hoje você vê um empresário que ele vai montar uma empresa, ele compra uma máquina da Europa. A máquina da Europa chega no Brasil com os padrões de segurança do trabalho da União Europeia. Chega um fiscal do trabalho aqui e lacra a máquina. Ele fala, mas por que você lacrou a minha máquina? Não, porque a NR12, ela prevê aqui que as normas de segurança do Brasil são diferentes, você vai ter que aprimorar. Fala, peraí, você está falando que a União Europeia não tem padrão de segurança do trabalho? Você está falando que a União Europeia deixa todo cidadão europeu todo dia trabalhar correndo risco? E a gente que está certo? Né? Daí o cara endividou, às vezes fez um financiamento para comprar a máquina, contratou 30 pessoas que estão dependendo do salário para pagar, chega o Ministério do Trabalho, regulamentação da portaria do Ministério do Trabalho aqui, você não está atendendo requisito de segurança do trabalho, lacra a empresa. Isso acontece. Então eu puxo a corda para o outro lado
Porque a gente tá tão extremado com excesso de regulamentação que a gente, para chegar no ideal, eu tenho que realmente jogar... Opa, eu fico bravo, vocês jogar pro outro lado. Porque não dá. Hoje a gente joga contra todo mundo que quer produzir, joga contra o desenvolvimento do país. Eu acho muito... Assim, ó, então, eu vou passar pro Fagner novamente. Tá melhorando a questão das empresas e tal, mas é injusto, você quer criar uma empresa, e às vezes você não quer criar uma MEI, você quer criar uma empresa pequenininha. Aí você tem que ter um contador pago mensalmente, mas você fala assim, mas eu ainda nem comecei. Eu tô tomando prejuízo, você não tem nem a renda direito. Não tem nem renda. Tem que pagar contador porque eu não dou conta de fazer a parte tributária da minha empresa, porque é tão cheio de senão, que é capaz de eu cair numa malha fina, ou cair em alguma coisa, e tem que pagar uma multa gigantesca e me inviabiliza. Perfeito. E isso impede as pessoas de tentarem empreender. A gente vê muito isso, né? E parece que eles pensam muito a longo prazo, esquecem um pouco do curto, né? Enche de leis, de normas, mas num país que 50% da população não tem nem saneamento básico. Né? Sabe? O acesso à educação, acesso a um monte de coisa. Então parece que eles estão pensando lá na frente. Perfeito, cara. É isso. Não chegou ainda. É isso. Então, assim, vamos dar um reset. Vamos pegar o básico, deixar todo mundo mais ou menos com o mínimo de dignidade, para depois a gente ver as outras questões. Que é um exemplo de regulamentação do Estado que você vai ver na prática, assino aqui, ó, tá gravando, né? Pode gravar. Que vai ser... Não precisa cortar. Tá gravando, pode gravar. É isso, não, eu quero que fique registrado. Que é uma lei, uma regulamentação muito bem intencionada, mas vai ser um desastre. Piso salarial da enfermagem. Piso salarial. Votaram o piso salarial, agora o piso salarial de um enfermeiro passou para 4 mil e de cabeça me fugiu. 4.000, quase 4.400 reais. Obrigatório por lei. A Santa Casa de Pós de Caldas já soltou um comunicado falando que o custo mensal da Santa Casa vai aumentar por mês 750 mil reais. Ano dá 9 milhões. Esse dinheiro vai sair da onde? Certo? Mas Santa Casa, setor público, vai sair de algum lugar. Vamos para o plano de saúde. Alguém tem plano de saúde? Não precisa responder. Alguém está assistindo a gente tem plano de saúde. O preço do plano de saúde vai subir. Porque esse custo, se a Santa Casa subir, da Unimed, da Climed, todo mundo vai subir também. Menos pessoas vão ter capacidade de pagar. Porque tem gente que paga o plano de saúde no limite do orçamento. Se subir ali 50, 60, 80 reais, o cara não tem condição mais. Vai tirar. Algumas pessoas vão cortar o plano de saúde. Cortando o plano de saúde, chega o gestor e fala assim, perdi clientes, ele precisa de menos enfermeiros. Se precisa de menos enfermeiros, ele demite o enfermeiro. Então, o que seria para aumentar a renda do enfermeiro, na ponta, vai refletir em desemprego. Porque você vai aumentar o custo do plano de saúde, aumentando o custo do plano de saúde, menos pessoas vão ter acesso, menos pessoas têm acesso, precisa de menos enfermeiros, demissão. Então, é o Estado bem intencionado, falando assim, o enfermeiro tem que ganhar mais. Eu acho que tem que ganhar mais. Eu acho. Mas daí se dá uma canetada, aumenta o salário. Mas como equalizar esse ganhar mais, por exemplo? Sem ser por lei? Sem ser por lei. Como equalizar a... Porque é justo que o enfermeiro fala pra caramba. É uma realidade de risco dele e pra você que tem que confiar nele por fato da sua saúde. Rala pra caramba, ganha mesmo. Sim, rala mesmo. Rala. O enfermeiro tem que ganhar mais. O professor tem que ganhar mais. O gari tem que ganhar mais. Eu posso fazer a lista. Eu tô sendo, entendeu? Fazer uma lista de todos os profissionais. A gente vai dar canetada pra todo mundo? E assim, aí fica meio incoerente. Tem 3 anos que congelaram o teste de gasto na saúde. Então, como? Se você não sinaliza de onde vem o dinheiro, como que em 3 anos atrás você congela o teste de gastos, aí 3 anos após você aumenta o salário? Exatamente. E se a gente for olhar, toda profissão é essencial. Enfermeiro salva vidas. Se eu ficar doente, eu vou rezar para ser um excelente enfermeiro, não é? Mas se alguém entrar na minha casa, eu vou chamar a polícia, né? Eu quero que meu filho tenha uma excelente educação, então um professor, e eu não aguento ficar com lixo na porta da minha casa, então o gari é muito importante para mim. A questão
não é na canetada. Dependendo da O que eu pensei interpretação. aqui agora é o seguinte: Pode falar. como é que você vai conversar isso com as pessoas sem ser chamado de pessoa que odeia enfermeiro? Anti-enfermeiro. Exato. Porque imagina que eu sou um enfermeiro, Sim. trabalho 12 horas por dia, Você vai ficar 2 por muito bravo 36, escutando eu falar ganho isso. R$1.500 e vejo outros profissionais da área de saúde ganhando muito. Não tô falando que eles não mereçam, mas eu ganho R$1.500. É uma hipótese. Ok. É uma hipótese Estamos que aqui. acontece Sim. em todas as cidades. Certo. O enfermeiro ganha um pouquinho e outros profissionais de saúde ganham bastante, Ok. comparado com o enfermeiro. Uhum. E aí eles falam assim, não, você não merece ganhar R$4.000. Fala, pô, mas todo mundo ganha. Não eu falei, não. você não merece. Ó. Olha pra você ver, essa resposta sua é boa. Exatamente, como é que você lida com essa Simples. conversa? Simples. Não converso hoje. Eu vou conversar com essas pessoas daqui a 1 ano. O resultado vai ser visível, gente. É desemprego. Não é desemprego, todos os enfermeiros estão na rua, não é isso não. Mas se 10 pessoas, se você tem um universo de 100 pessoas, se apertar para 10%, 10 pessoas o plano de saúde que vai aumentar, gente. Não, esse dinheiro, o empresário vai tirar custear do bolso, não vai custear do bolso. Não tem impressora de dinheiro. Não, o preço vai subir. Se sair 10%, o resultado é de 10% de demissão de enfermeiro. Quando o cara vê que aumento, ele tá na rua, o amigo dele tá na rua, aí eu chego para conversar. Agora não é o momento, porque é emoção falando na flor da pele, mas não é que o cara não merece, o cara merece ganhar muito mais. O professor merece ganhar muito mais. Mas a riqueza, vocês que estão no meio econômico e financeiro estudando criptomoedas, você sabe que a riqueza não se cria do nada, né? A gente tem que aumentar a riqueza, aumentar a capacidade produtiva do país, aumentar o desenvolvimento econômico. Aí tem mais dinheiro, aí vamos valorizar a profissão. Então, mas aí entra a questão de como fazer o empregador pagar mais, supondo que não tem essa lei. Como fazer isso? É que aí entra esse poder de negociação. Essa era o que eu fico mais curioso. O poder de negociação do trabalhador com o empregador, ele só existe em economia aquecida. Economia que tá caindo, o PIB caindo, você não consegue negociar, porque o cara tem medo de ficar desempregado, tem muita gente desempregada, se ele ficar desempregado também, ele não consegue alimentar a família, então ele aguenta a situação ruim. A melhor defesa do trabalhador é uma economia crescendo. Porque isso aí a gente viu poucos não, faz tempo já, né? Mas quando o Brasil tava dando aqueles saltos no PIB, você viu que o cara ficava desempregado aqui no outro dia, tava trabalhando na porta da frente. E o pessoal caçando gente para trabalhar. Quando você tem um país crescendo, você escolhe onde vai trabalhar. Quando você está tendo um país com PIB estabilizado, né, estagnado ou caindo, torça para não ser demitido. A melhor defesa do trabalhador é uma economia que está crescendo. Você escolhe onde vai trabalhar. Setorizando, falando até incluindo o salário. Pelo lado de TI, o cara ou você te pode paga escolher um bem, emprego. porque está crescendo. É uma cifra que está crescendo. O cara ou te paga bem, ou você muda de emprego. Mas tudo volta na economia, gente. Tudo volta na economia. A economia crescendo, o trabalhador vai se sair muito bem. A economia caindo, o pobre na ponta tá ferrado. Para não falar um palavrão com F também. A situação é essa. É um assunto complexo. Wagner. Encerrou com chave de ouro. E brincadeiras à parte, isso lembra muito bem que você comentou do efeito Cantillon. O efeito Cantillon. Não tão falado hoje em dia. Basicamente, o efeito Cantillon, só para quem tá ouvindo a gente, é que na hora que imprime dinheiro, na hora que alguma coisa do gênero acontece, normalmente as pessoas próximas ao poder que recebem esse dinheiro primeiro, elas vão gastar o dinheiro primeiro. Quando chega lá na ponta lá de baixo, que normalmente é a pessoa com classe mais baixa, infelizmente, já teve todo esse gasto de dinheiro e já houve inflação. Então, quando o dinheiro chega para ela já recebe menos do que deveria. Em tese, os detentores do poder mais próximos, eles ganham dinheiro limpo. Quanto mais perto da impressora, mais poder aquisitivo. Porque aí eu uso esse dinheiro, automaticamente vai gerar inflação, porque a escassez de produto.
só que o dinheiro chega lá na ponta de baixo, lá pra frente. Eu acho que foi Corroído já pela o inflação. César comentou isso com a gente, quando imprime dinheiro, aí vou pegar dinheiro na praça, emite o título, aí vai pagar daqui 10 anos. Como tem injeção de liquidez constantemente, que é a impressão, o título lá atrás já desvalorizou, então é fácil pagar a dívida antiga mesmo com juros. Sim. César Migliorans, ele? É, Gente boa, né, cara? Tipo, eu acho que foi ele que comentou isso com a gente aqui. Nota 10. então, beleza. Ciro, Você, Mais alguma? mais questões? Eu Não. tô sossegado. a gente tem que marcar um dia com o André aqui, com chopp, pizza e tudo mais, porque o assunto... É um assunto longo. Não, ótimo. Vai ter chopp, então? Na próxima, Semana vamos. que vem, gente. Tá fechado. Fechou. Obrigado, gente. Foi um prazer conversar Obrigado. aqui, viu? André, A gente deixa seus agradece. contatos Seus pra quem contatos, se quiser quiser falar pra saber. aquela Maravilha. câmera ali. Pessoal. Valeu. Facebook, Instagram, os dois, André Vilas Boas 30. Vilas com L só. Então, André Vilas Boas 30, você me segue já? Sim. Ciro? Eu acho que não, mas Pode eu passo pegar o a seguir. celular aí, tá com a internet aqui. Olha só. Sem desculpa. André Vilas Boas. Já vou olhar pessoal. agora. Obrigado, gente. Obrigado Por mesmo da coerção. oportunidade. Então, eu tô brincando. Obrigado. Eu tô Sim, zoando. Não, mas eu vou fazer agora, senão eu esqueço. Obrigado, André, mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza. Tenho certeza que todo mundo que assistiu e vai assistir vai aprender muito, muito, muito. Vai ter muitos pontos de reflexão também. Discordando, concordando, Sim. o importante é isso, né? A gente ter Não, trazer fazer essas o que a ideias. gente faz nessa mesa é o ideal. João, obrigado por ter esperado com a gente. Obrigadão. O João vai ser Power Ninja em Bitcoins e tudo Imagina, mais. cara, ele vai crescer sabendo tudo, É. né? Fagner, obrigado também pela gentileza. Valeu, Fábio. Valeu, Ciro. Obrigado Fechou? também. Obrigado vocês todos, Fagner, João em especial. Pessoal, e that's all, folks. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Abraço.